E seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo na pintura. Bom, hoje aqui na minha frente eu tenho o dono do bordão, Fala Eletricista. Ele é o Jackson, pai do Anderson, pai do Daniel, casado com a Vivian, que é a sua sócia na vida e a sócia nos negócios. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu. Eletricista, fala comigo. Cara, muito prazer estar aqui, né? Bater um papo com você e te conhecer pessoalmente. A gente já vinha se falando há algum tempo, né? Mas é muito prazer, cara, conhecer até a sua trajetória. Vamos falar de mim, né? Claro, mas muito bom conhecer sua trajetória aí. É realmente uma inspiração para todos nós da construção civil, de qualquer área que seja. Quando a gente vê uma galera aí que veio do mesmo lugar que a gente e conseguiu chegar aí onde você está, que é só o começo. Com certeza. Né? Mas é um terço aí do que tudo que vai acontecer na nossa Amém. vida. E é isso aí, cara. Eu sou o Jackson Carlos, né? Eu sou proprietário da JC Instalação Elétrica. Primeiro, bem nessa ordem, né? Filho de Deus, marido, pai, eletricista e empresário. Legal. Eu acho que é exatamente nessa ordem aí. Me fala uma coisa, cara. A gente sempre a gente se encontra muito aqui, pessoal. A gente se encontra muito aqui em Alphaville, né? A gente já está gravando do nosso novo estúdio e a gente sempre encontra você por aqui, né? Vários projetos, cara. Esse cara aqui, ele tá nos principais projetos que tá acontecendo no momento, né? Alguns nomes muito importantes. Pode falar alguns? Pode, todos. Então a gente vai poder falar aí. Vamos falar assim uns 3 projetos importantes aí que você falou, que você fez aí com a sua equipe aí. Ó, nós fizemos aqui o prédio do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal. O Pablo Marçal, agora a gente está no Thiago Nigro. Thiago Nigro. Que a gente está fazendo. A casa do Celso Portioli, da mãe dele, Caraca. lá também, no 11, a gente fez também. Então tem essa galerinha. Tem uma galera boa e tem muito projeto importante aí para sair. Tem outros também que a gente tá fazendo, também. Legal. A parte elétrica. Então. Legal. Então, já deu para sentir quem que está no nosso podcast. Você que está escutando, é o seguinte, quero pedir para você encarecidamente, coloca seu fone de ouvido, liga ali no carro, escuta até o final que você vai conhecer a trajetória de uma pessoa que empreendeu na construção civil e fez virar um negócio, sabe? Multiplicação de grana. É um cara que tem um pensamento fora da caixa, um cara que tem um mindset ali que vai conseguir te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Cara, como é que você iniciou? Como é que você iniciou na elétrica? Como é que você caiu na elétrica, cara? Cara, a elétrica eu comecei como promotor de vendas, né? Da Schneider Elétrica. Eu era um promotor de vendas e aí virei um coordenador técnico, só falando dos produtos da Schneider, né? Interruptores, tomadas, disjuntores e tal. E vendia nos home centers e tal. E aí, depois de 8 anos trabalhando na Schneider, a gente fazia alguns eventos, né? De apresentação dos produtos de lançamento da empresa. E a gente ia para muitos home centers, né? No Brasil inteiro. E o que acontecia, cara? Eu comecei a notar, era assim, chegava em cada home center que a gente chegava, tinha uma plaquinha lá, ó, sábado, o técnico da Schneider Elétrica vai falar sobre tal XY produto. E quando eu chegava nesses lugares, eu fui em muitos lugares, e tinha uma reunião de eletricistas lá e tal. E aí e apresentava o produto da empresa e começava, tirava dúvida e tal. E eu comecei a perceber algo, cara. A palavra de Deus, ela diz que a gente é o que a gente a percepção que a gente tem sobre nós, né? Nós somos o que a gente vê na nossa alma. E eu vi que a maioria dos eletricistas, eles se viam como peão de obra, cara. E eles não só se viam assim, mas se comportavam assim também. E aí, o que eu pensei quando eu saí da Schneider e fui abrir a JC Elétrica Residencial? Eu falei, eu vou focar no atendimento, justamente porque eu tinha assistido a falha dessa galera. Então, começou a minha trajetória na elétrica, né, e na execução, dessa maneira. O que aconteceu? Eu tinha bastante teoria, né, tinha bastante teoria, mas eu não tinha a experiência, né, na questão da execução. Legal. E aí eu iniciei, já queria, na verdade, a mentalidade estava certa, ser grande, mas a gente precisa começar pequeno. Legal.
Só que eu comecei com a mentalidade de ser grande, mas não entendi que precisaria começar de baixo. E foi aí que foi os maiores tropeços que eu tive, porque eu quis montar a equipe, uniforme, tudo, e tudo certinho, e aí você começa a fazer, não tem cliente. Caraca. Aí o primeiro desafio, você não tem, né? Você não tem tinha uma você tinha uma verba ali para iniciar já. Você Tinha pediu as contas. Não, na verdade a gente foi demitido. Mandou... né? tá. A Schneider ela fez uns cortes e tal. Então a gente foi demitido nessa época. E aí eu peguei, né, em 2014, eu iniciei a empresa e aí começou toda a luta, né? Caraca, cara. E aí eu comecei... Com o dinheiro da rescisão, você montou um negócio de elétrica. Não, na verdade, eu montei um negócio de elétrica com R$350. Caraca. Comprei a maleta, né? E aí fiz cartão e tal, e fui para cima. Chegou um tempo que eu... Uma época que R$350 era dinheiro. R$350 era dinheiro, eu montei uma mala Vamos falar inteira. que hoje era 1.000? Hoje já dá uns R$1.200, mais ou menos. Tá. Olhando os materiais, isso aí. E aí, cara, eu comecei. Só que você não tem cliente. Eu comecei a entregar meus cartões no Home Center e não virava. Chegou um tempo que eu peguei e parava ali em Interlagos, né? Aqui na Zona Sul de São Paulo, e parava o carro numa quadra e ia colocando meus cartões dentro da caixa de correio, cara. E fui colocando em um monte de gente, assim. O pessoal ligava? Cara, não. Eu não sei, a pessoa não ligava. Sabe que eu cheguei aqui uma vez em Alphaville, minha esposa trabalhava na empresa, e o depósito dessa empresa, né, que ela trabalhava, era aqui em Alphaville, ali do lado da Lagoinha ali. E aí ela vinha para cá, e uma vez trazendo ela aqui, cara, estava sem trabalho, não aparecia nada, cara. Eu estava com os cartões no carro. Aí eu parei lá embaixo na avenida, no Farol, e entregava nos carros. Véio. Caraca. Cheguei a entregar meus cartões no Farol, assim. Virou? Pra galera... Não. Não virava, cara. Mas assim, eu sempre entendi, uma coisa eu tinha na cabeça, vai dar certo. Cara. Legal. Vai dar certo. E aí a gente foi uma luta mesmo. Esse processo ali, eu costumo dizer, você viveu aquele processo, você curtia fazer aquilo. Cara, eu fazia, mano. Tá. Por você precisava. Porque a gente... vai dar certo, eu não Legal. sabia como. Então, hoje tá mais tranquilo. Por quê? Porque hoje a galera ela vai encontrar pessoas como você, vai encontrar pessoas como eu, que vai te trazer uma orientação que a escola técnica não deu para nós. Uhum. Então, eu estudei no Senai, eu fiz um curso, fiz eletrotécnica e tal, faculdade, tal, sequencial e tudo. Beleza, mas só que, tecnicamente, foi top de linha. A escola, um exemplo, o Senai ele não te dá direcionamento nenhum de como você captar os primeiros clientes. Vamos lá, de comportamento. Entendi. Então, não deu. Então, cara, nessa área, nesse ramo elétrica, tem 17 para 18 anos. Então, assim, só que a parte de comportamento, que é tão importante quanto a técnica, se aprendeu na raça. Entendi. Nós não tínhamos hoje pessoas como você e eu que traz um direcionamento de comportamento, Sim. que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu apanhei bastante, né? Apanhei porque tinha conhecimento técnico, mas não tinha maneira de comportar. Errei muito com muitos clientes, fiz muito orçamento errado, errei muito com pessoas que eu chamei para trabalhar comigo. E aí a obra não vira, o trabalho não vira, você fica devendo pessoas. É todo aquele processo, cara, que é dolorido. Todo mundo passa. Né? Toda a galera que, se você quer crescer, se você quer prosperar, tem um objetivo, um alvo, um lugar para chegar, cara, vai passar por esse processo. E eu passei por todos esses processos, cara. Então, foi ameaçado de morte, porque... Caraca. Pega a obra não virava, você ficava devendo caro. Então, assim, todas essas etapas aí eu passei nesse início de trajetória, cara. Então, foi fácil? Não. Mas eu entendo se, naquela época, nós tivéssemos pessoas como nós temos hoje, talvez a internet não era o que é hoje, a informação não chegava assim. Hoje não. Hoje o cara senta com você e ele mata 10 anos em 6 meses com você. E eu não sei, assim, mas tem uma coisa muito louca. A cada 10 pessoas, uma tem essa visão. Às vezes você está trazendo um conteúdo assim, até numa conversa, né? O cara ele não tem a percepção que o que você está passando ali, cara, você está passando 10 anos ali que ele vai deixar de sofrer, só que ele não consegue colocar em prática. Ele acha que, cara, esse cara está querendo me ensinar a trabalhar, né? É essa daí. Então, os caras não acreditam. E hoje eu tenho essa percepção, né? De entender que pessoas elas vão te dar um direcionamento, elas vão te trazer um ensino, uma direção, que se você seguir aquele caminho, você encurta. Então, você vai ter que viver muitos processos.
mas eu sei que você não precisa passar 10, 15 anos como talvez nós passou para a gente poder chegar onde a gente chegou. Né? E aí, é claro, a gente vai viver cada um vai viver o que propôs no seu coração. Né? Então, a gente propôs coisas grandes, então nós vamos passar por grandes desafios também. Então, nós vamos ter grandes obstáculos. Então, o meu começo foi esse aí. Então, a minha ideia era fazer uma empresa que tivesse o melhor atendimento, porque eu via o comportamento dos eletricistas e eles não tinham Você entrou na elétrica por uma oportunidade. Você viu uma oportunidade. A maioria entra, assim, um exemplo, na elétrica ficou desempregado, não é? O cara ficou desempregado e aí, de repente, foi ajudar alguém. Pô, cara, vou fazer aqui o curso. Ou, de repente, olha assim, uma possibilidade, mas você viu você enxergou o mercado assim, né? No olhar do balcão. Você falou, pô, cara, esses caras aqui não tá vendo que dá para ganhar uma puta grana com isso daqui. Dá para ganhar grana. Legal. Então, eles se viam como assim, o cliente também enxergava ele assim. Não tem como. Da maneira que você se comporta e se apresenta, as pessoas vão te chegar. Mesma coisa na pintura. A mesma coisa. Então, o cara, a questão não era nem só se apresentar, mas eles via isso na alma. Então, muitos bloqueios, muitas coisas que colocaram sobre muitos, né? São limitados, a questão da cultura, né? De onde mora, até o nosso país mesmo, e aí a cultura religiosa também, dependendo de onde você está, você também te limita, né? Então, assim, não tem conversa entre Jesus e dinheiro, por exemplo. Então, você tem todos esses bloqueios que te limitam. E o que é o nosso, depois de toda essa trajetória, né? Esse começo que foi muito, muito difícil, porém, quando eu iniciei a empresa, eu falei, cara, vai ter que dar certo isso aqui. Legal. A gente não tinha plano B. O plano B é fazer o A dar certo. Então, cara, eu não tinha isso. Só que foi muito difícil, essa trajetória, cara, porque chegou um tempo que eu não tinha R$20, cara, para colocar no carro. E aí a minha esposa falava, e aí, já que você vai trabalhar hoje? Eu falei, não, hoje eu vou trabalhar de casa. Só que na verdade, eu não tinha grana, cara, né, para aquilo. Então, a gente passei por bastante coisa. E aí chegou um dia, no 2021, eu falei, eu vou parar. Caraca. Aí foi o dia que eu falei, cara, não dá mais, né? Aí eu recebi uma proposta de uma empresa também para fazer o que eu fazia na Schneider. Eu falei, cara, eu vou parar. Aí foi a hora que eu fui falar com um pastor, né, da igreja, e ele me deu uma orientação. Ele falou, cara, não fecha não. Caramba. Não fecha não. E vou te dar uma proposta, cara. Sai do MEI e vai para a Simples Nacional. Caramba. Porque vai aparecer algo para você. Ele te deu a importância, assim, a importância de você ter um mentor. Ele fez um papel de um mentor ali para você. Mentor, cara. Poderia ser um conselho errado, sim, mas foi um conselho muito certo. Então, e a gente, às vezes as pessoas elas pegam conselho das pessoas erradas, né? Pode ser até do círculo religioso. Então, se você sabe que aquela pessoa tem uma visão de expansão, vai nela. Né? Se você sabe que a pessoa tem uma visão limitada, nem vai, que ela vai falar assim, não, cara, vai atrás da segurança. É isso aí, velho. E aí ele me deu... Mas eu falo hoje também, porque hoje nós somos mentores, né? Legal. De muita gente. A questão, cara, não é nem informação que chega, mas é o quanto você vai absorver, não só a informação, para ter clareza sobre ela, mas o quanto você vai aplicar. Legal. Porque a gente tem hoje muitos conselheiros, né? E bons conselheiros. A dificuldade que agora é você pegar o que você ouviu, tentar materializar aquilo, executar para que aquilo dê certo. Então, quando eu ouvi isso, eu voltei para casa, eu tinha falado que ia fechar a empresa. Eu sempre brinco com eles, né, com o Anderson e com a Vivian, que eles estavam fazendo reuniões, né, isso nas minhas costas, né, porque eu estava chegando em casa muito irritado, as coisas não estavam dando certo. Então, eu comecei... Não tem como você separar a sua vida profissional do pessoal, isso não existe. Né, você é um só, você não consegue separar isso. Né, porque vai afetar muitas coisas, né? Então eu estava irritado sem perceber, claro, você não tem vontade no seu coração de magoar por nada, mas estava acontecendo. E aí eles falaram, o Anderson falou, é melhor o pai sair da empresa e trabalhar. Caramba, porque está dando ruim. E aí eu peguei, voltei para casa e falei, eu não vou fechar. E mais, a gente vai ter que arrumar uma grana aí que eu quero. E a Viva falou, já que você tem certeza? Eu falei, vamos embora, vamos para cima. E, cara, graças a Deus, assim, a Vivian, ela por mais segurança que a mulher precisa, ela confiou. Legal. Né? E aí, essa confiança
que ela teve, né, nesse momento foi crucial também, e o Anderson também do lado. E aí foi nesse dia, em 2021, tem muito tempo, mas em 2021 que foi a virada de chave. Sério, virada cara? do jogo, Ali, então, no seu início, você passou quantos anos ali lutando e correndo? Eu digo assim, o cara correndo atrás do próprio rabo, né, cara? A gente passou praticamente Enxugando gelo. 8 anos. Caramba. 8 anos, cara, dando ruim. 8 anos enxugando gelo, Dando ruim, cara. pagando para trabalhar, sobrando só pra pagar as contas, não vendo em vez de entrar lucro. numa obra, você pega o seu dinheiro, aí você vai, investe, os caras não te pagam. Fiquei devendo o banco. Uma grana fiquei devendo o banco. Cara. Nome sujo. Todo esse processo, cara. A gente passou por bastante coisa. Então... Eu prefiro sentar para escutar um cara igual você do que o cara que só deu certo. O cara só que deu certo, meu irmão, um dia um cara falou assim para mim, cara, você sabe falar de finanças, sabe por quê? Porque você já deveu. Eu falei, sim. Aí ele falou, cara, eu não sei falar de finanças, apesar de ter me formado, porque eu nunca devi. Então eu não consigo ajudar esses daqui. Eu falei, pois é, você nasceu para ser administrador de empresa. É isso aí. Cara, tipo, quebrado mesmo, cara. Que legal. E aí a gente foi, né, a galera confiando. E aí a grande virada foi bem na pandemia. Porque eu já gravava, desde 2014, eu já colocava os vídeos. Mas eu colocava para alguém olhar meu trabalho e me contratar, né? Talvez na natural. Eu colocava os vídeos, né? Uns vídeos bem ruins e tal, né? Beleza. E só que chegou em 2021, eu dava curso de elétrica na igreja. Então a gente tinha uma sala lá, a gente tinha um projeto e aí a gente dava curso de instalações elétricas. A empresa que eu trabalhava, ela me deu um monte de coisas, né? Quando eu saí, tá, eu tinha um relacionamento bom com a galera. Eu montei a sala inteira com todos os materiais doados, tá. E aí a gente montou um painel, foi bem legal. E a gente formou ali, mas a gente teve uns 160 alunos. Nossa, né? Tudo da comunidade. Cara. Né? Mais formado, uns 16. Legal. É que o pessoal é curioso, né, cara? Poxa, então, e desmotivado também, né? Tem toda aquela questão de cultura e tal. Você vai na comunidade, você traz a oportunidade para os caras. Mas você acha que hoje é pior do que naquela época? Não. Hoje está muito mais. Eu digo assim, o desinteresse da galera, assim, sabe? Porque às vezes o cara tem muita. Ele tem muito. Um exemplo. Chegou um cara que ele prestar um serviço e ele falou, cara. Pô, meu colaborador ele é bacana, mas, cara, às vezes ele ganha no Tigrinho lá, que ele joga, e ele já não vem trabalhar no outro dia, cara. Nesse sentido, assim, sabe? Eu penso assim, hoje tem muitas possibilidades. Entendi. E aí o cara, quando ele não tem um pensamento centrado no que ele quer, quando ele não tem um propósito, ele fica voando. Entendi. Mas hoje, se você for analisar, Johan, está mais fácil a comunicação. Hoje, por exemplo, você tem uma internet aí, cara, que você solta um vídeo seu e você fica famoso da noite pro dia. Verdade. Da noite pro dia, um trabalho que você fez, você é assistido aí, cara, por 5 mil pessoas. E às vezes a gente fala, seu vídeo teve 1000 visualizações. Pô. Foi pouco. Cara, sabe que é 1000 pessoas, mano, vendo você? Tem o mesmo pensamento. Sabe que é 5 mil pessoas, cara, assistindo você? É quase um estádio, velho. Isso é doido. Assistindo você. Então, assim, você tem a possibilidade do seu trabalho ser assistido por muitas outras pessoas. Qual é a grande dificuldade hoje? Exatamente o excesso de informação. E quando o cara não tem uma identidade, não tem um propósito definido, não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. É verdade. E aí você pega um cara hoje, eu sempre penso, quem faz tudo não faz nada com qualidade, né? Eu sou eletricista. As pessoas elas têm o costume de querer ligar, né? Você faz elétrica e hidráulica? Eu falo, cara, não tem água e elétrica nem combina, né? Eu não sei de onde tiraram isso, mas acho que a empresa de elétrica tem de hidráulica também. E eu não faço porque eu não domino isso. Legal. É claro que na nossa casa eu pinto, eu ponho gesso, eu troco torneira, eu faço um monte de coisa, mas eu não posso vender algo que eu não sou especialista, né, nisso aqui, né? Então, para nós, ainda mais onde a gente está hoje, né, a gente não pode vender isso. Então, eu não vendo, eu só faço elétrica, não faço outra coisa. Mas hoje tem muitas possibilidades. Então, você pega um cara hoje que ele não sabe, com 30 anos de idade, o cara não sabe o que quer da vida. Então, esse é o problema. Sim. Antigamente, não. Antigamente, você tinha 2 opções, né? Ou você fazia isso ou isso e acabou. Hoje ele tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade. Cara. E esse excesso de possibilidade traz uma confusão na mente do cara. É verdade. O cara não consegue definir o que ele quer fazer. Até o profissional, eu percebo isso, cara. Ele não sabe onde...
Porque assim, ele não sabe onde ele vai atirar. Ele tá com um negócio, é o negócio dele, cara. Ele tá pensando em outra coisa, cara. E outra coisa. Então você pega eletricista hoje, aí o cara fala, mano, gesso dá dinheiro, mano. Aí o cara, vou fazer gesso. Não, Conversa com um cara aqui, na obra que tá bem. Aí não, só conhece aquele momento, não, vou fazer isso aqui, e aí sai fora. Aí daqui a pouco você vê o cara tá entregando no iFood, assim. Daqui a pouco o cara tá de Uber. Então, assim, eu penso o seguinte, né? Você entender qual é o seu propósito. Eu sou cristão, né, cara? Então eu me relaciono muito com Deus nessa parte espiritual. E eu tenho um propósito definido. E, cara, e não tem como dar errado. Eu penso assim, é o que me move todo dia. Eu falo em casa, é impossível dar errado. Então, se você fizer todos os dias, se você fizer repetições, se você se dedicar, entendendo que aquilo dali é o seu propósito de vida, não tem como dar errado. Então, se você planta algo, vai colher. A gente não sabe o tempo e nem a quantidade, mas vai dar bom. Então, eu tenho plantado isso na parte elétrica, cara, eu tenho plantado quase 20 anos. E vai dar bom. Hoje, é assim, eu tomo umas decisões, eu acho que para chegar onde a gente quer chegar, né, precisa ser isso. Então, eu tomo uma decisão, vou e faço. Legal. E eu tenho um acordo com Deus, né? Cada um com a sua intimidade. Pai, se der errado, você me tira do caminho, não vai dar certo, mas eu não vou deixar de fazer. Eu vou fazer. E a sua vontade, se é a sua vontade ou não, a resposta é: deu certo, foi Deus que quis. Deu errado, não, Deus não quis, está tudo certo. Bacana. E aí eu vou fazer de outro jeito, mas eu vou fazer. Então eu tenho isso, e aí eu tenho, né, o nosso contrapeso, o contraponto, que é a esposa. Verdade. Eu acelero, ela freia, ela vai. E tem hora que eu preciso acelerar, ela precisa ir, porque senão não vai. Então a minha vida foi assim, a trajetória foi assim. Mas se eu falar foi fácil, não foi fácil não, cara, é pauleira. Deu muito errado, deu muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada, eu tomei muitas decisões erradas. Eu atendi muitos clientes mal atendidos. Eu destratei, talvez, pessoas que começaram a trabalhar comigo, né, por causa da falta de experiência. Hoje eu tenho essa visão e você consegue reconhecer, né? Quando eu vejo um cara num comentário me escrachando, eu já vejo esse cara, eu entro no perfil dele assim, eu olho o jeito dele trabalhar, eu falo, esse cara não está bem financeiramente, deve estar com um monte de problema com a mulher, com os filhos. Cara, eu não vou nem perder tempo com esse cara, porque ele está passando um problema na vida dele que ele quer descontar em mim, cara. Uhum. Imagina, o JC, você tá lá falando tipo, de uma coisa que você está vivendo e as pessoas que te seguem vivem, os seus alunos vivem. Que é, o cara está prosperando dentro da elétrica. E aí o cara que não está prosperando, ele fala, isso daí tudo é balela. Por quê? A realidade dele é que não está dando certo. Então, eu olho, antigamente eu olhava esse cara, esse cara é um invejoso, esse cara é um hater. Hoje eu já olho como psicólogo. Eu falo, cara, esse cara que está passando a mesma situação que eu lá atrás, cara. Lá atrás. E eu também tenho eu tenho outra coisa que eu coloquei, outra, a gente vai falar chave, né? Apareceu o Pablo Marçal aqui. Mas tem uma chave que eu mudei, cara, na minha vida, assim, e isso fez um bem. Há muitos anos eu tenho isso. Eu não me importo com os outros, cara. Nesse sentido, eu não me importo com o que você está falando, só que não é mal, nem bem também. Porque o elogio também ele é talvez mais perigoso do que verdade. A crítica, do que o mal que as pessoas estão falando. Porque o elogio, ele faz você chegar em um patamar, não, eu já sou bom, eu sou o cara, e você, né? Então, assim, eu tenho para mim que tanto a crítica quanto o elogio, ele está na mesma balança. É óbvio que hoje, quando eu sento de um lado de um cara que nem você, que já construiu, cara, eu quero sentar e ouvir. Estou construindo. Não, mas quando a gente precisa... você sabe que uma coisa, Iorra, que a gente tem, cultura mesmo, parece que a gente é bloqueado em falar que a gente é bom em alguma coisa. É tipo assim, parece ser prepotência, verdade. Arrogância, quando você fala, cara, eu sou bom nisso. E nós precisamos, talvez, romper isso. Verdade. Porque, cara, se você olha à sua volta e analisa os profissionais que fazem o que você faz, onde eles estão e como eles chegaram, né? E eu não estou falando, às vezes, nem quando você fala que é bom, você é bom tecnicamente e como profissional, como pessoa, como ser humano, você também precisa alinhar isso para chegar onde você chegou. Você sabe, você tem outros mentorados também, eu também tenho. Então, é muito difícil para o cara chegar. E você sabe que tem cara que ele manja mais que você. Verdade. Só que ele não conseguiu chegar aqui. Por quê? Alguma coisa tem diferente. Quando a gente entra dentro
talvez não é nem inferioridade, mas a gente diminui o que nós somos, né? A gente passa para fazia muito isso também. A gente passa quase que uma falsa humildade, porque eu sei que eu sou bom no que eu faço. Verdade. Né? E você também é bom no que você faz. Claro que tem pessoas melhores e nós estamos caminhando. Por que a gente precisa, talvez, trazer isso para nós? Porque parece que a gente não é recompensado. Então, a gente só é recompensado por alguém de fora. Então, eu preciso que alguém de fora fale que eu sou o que eu sei que eu sou. Então, quando como se fosse uma necessidade de aprovação. De aprovação. Pô, tá, não sou tão bom, não, você... Pô, eu sou feio. Não, cara, você é bonito. Só pra você ter aquele... Essa ideia. Não, essa de ser feio, eu sou feio mesmo. Eu fico tranquilo. Né? Isso aí não precisa nem... Mas, cara, o que aconteceu, mano? Eu dentro dessa mesma ideia de não precisar com que você me elogie nem me critique para ser o que eu sou, eu tomei essa posição, cara. Eu sei que eu sou bom no que eu faço. E como que eu construo essa mentalidade, cara? Aí porque o cara tá lá em cima de uma escada agora, o cara tá em cima do andaime lá, ele quer ter essa mentalidade, porque ele sabe que é bom isso. Cara, eu vou falar algo que você só constrói desafiando. Legal. Vou contar uma história para vocês aqui que foi um romper na minha vida, cara. Depois que eu abri a empresa, mudei e quis crescer tudo, eu ainda tinha uma mentalidade de escassez muito grande. Então, por causa da nossa criação... O que é escassez? Escassez é você se conformar com a vida de inferioridade e se conformar com o pouco. Tá. Você tem potencial para você produzir mais, mas aquele pouco, aquilo dali te conforma. E você fica numa vida escassa, cara, sem poder oferecer nenhuma condição melhor para aquelas pessoas que estão em volta por causa da sua mente. O mês que vem a gente tem. Então, deu para pagar a conta, a gente paga. Não preciso ter um carro a mais. Eu não preciso ter isso. Não preciso. Isso então, é escassez. É uma escassez. É você viver desse jeito, cara. É você viver... Se contentar com pouco. Contentar com pouco. Só que você consegue produzir mais. Legal. Só para você ver, eu morava no Capão Redondo. Né? E para mim sempre foi natural morar ali na quebrada e tal, da ponte para lá, essas coisas que vem colocando na gente, a gente pensa que é natural, não, mas os caras da ponte para não sei o quê, nós somos da quebrada, e a gente pensa que isso aumenta a nossa autoestima, mas na verdade a gente está se diminuindo e muito, cara. Então eu tinha essa ideia, vivia no Capão Redondo ali e tal, e aí chegou um tempo que eu estava assistindo. Foi quando mudou essa chave da prosperidade financeira. Eu estava assistindo o 459 do Pablo Marçal. E aí eu comecei a assistir o cara, né? Vi uns vídeos dele, não gostava, eu comecei a assistir. E o cara começou a falar algumas coisas, né? De ser filho de Deus, né? Aí começou a trazer algumas coisas da Bíblia. E eu conhecendo a palavra, falei, cara, como é que eu nunca enxerguei isso na própria palavra de Deus? Porque você enxerga da Bíblia, você tem de Deus o que você busca nele. Né? Então, você tem do seu pai a quantidade de coisas que você busca, mesmo você tendo direito. A palavra de Deus ela diz que o filho, quando menino, nada se difere de um escravo. Ou seja, o mesmo que o escravo tem, ele tem. Porque ele é menino, ele não tem entendimento de que ele é filho. Então, ele se comporta como escravo e ele vai ter a mesma coisa que um escravo. Né? Então, assim, quando eu estava lá ainda... no Capão Redondo, e tinha essa mentalidade pequena, né? Então, minha mãe sempre teve isso, pega o que você tem, dá para os outros, né? Deus vai trazer. Então, ela foi criada assim, foi o que ela me deu, e está em paz, está tudo certo, o que minha mãe me deu. O que ela fez por mim, cara, tá tudo certo, foi o que ela pôde me dar, o que meus pais me deram. Só que um dia eu estava andando e minha esposa mandou uma foto do Daniel, do meu filho menorzinho. Ele estava numa piscina na laje do meu sogro. Piscina de 500 litros. Ele e um amiguinho dele brincando lá, cara. E aí, ela mandou a foto e de fundo tinha um monte de entulho, cara. Aquilo, para mim, era normal por muito tempo. Não tinha nenhum problema. Só que quando a cabeça começou a mudar para isso, eu olhei aquilo, cara, eu falei assim, eu não vou condenar meu filho a isso, mano. Aquilo veio com uma indignação, cara. Eu falei, não vou. Caramba. Porque eu sou... O que meu pai e minha mãe me deu, cara, tá tudo certo. Foi o que eles puderam me dar. Mas, agora, o meu filho, cara, depende de mim. E naquele dia eu mandei a mensagem para a Bíblia e falei assim, um dia você vai tirar a foto do Daniel dentro da nossa piscina. E aí ela falou, glória a Deus, né? E eu peguei e falei, cara, eu não bati mais um prego em casa, mano. E aí eu comecei a trabalhar para aquilo, cara, e naquilo não saiu da minha cabeça a foto dele, do meu filho.
E foi algo assim, cara, que eu comecei a construir. Eu falei, eu vou sair daqui, né? Eu vou dar uma condição melhor para minha família, eu vou tirar a minha família dessa realidade que a gente está vivendo. E eu comecei a trabalhar isso em mim, Você cara. ficou inconformado? Eu fiquei inconformado com a situação, legal. Inconformado com o que eu sentia, né? E com o que eu estava propondo para a vida do meu filho. E aí, cara, 9 meses depois, cara, eu tirei foto dele dentro do nosso condomínio na piscina. Meu Deus. 9 meses depois, cara. Eu 9 saí meses? 9 meses. Então, assim, cara, você imagina que você tem uma vida com uma mentalidade e por causa de uma mudança de mentalidade, de novas decisões tomadas, 9 meses depois, eu tirei foto do meu filho dentro da piscina. Não tem a ver com a piscina, mano. Tem a ver com uma decisão que eu tomei e quando a gente pensa assim, pô, a vida do Jackson mudou. Não, uma geração foi transformada por causa de uma decisão. Quando eu falo com a galera, o cara fala, pô, você é eletricista ou você fica trabalhando a mentalidade? A gente sempre quer passar para as pessoas de bom que a gente viveu. Né? Então, tecnicamente, qualquer escola vai te ensinar. Mas a parte de comportamento e o que você pode ser transformado na sua vida, cara, você não vai aprender em escola. Verdade. Então, hoje, nas nossas redes sociais, você e eu, nós temos uma influência muito grande na vida desses caras. E eu sempre falo, cara, não é fazer você ficar rico. Não é isso. Mas todos nós, Johan, sem exceção, cara, você quer dar uma melhor condição para sua família. Todos nós, cara. Se eu perguntar para você, sua filha estuda no colégio que você gostaria que ela estudasse? Você consegue ir no mercado, cara, e fazer uma compra sem reserva, tipo, comprar realmente o que você precisa e o que você deseja naquele momento? Você consegue planejar uma viagem com a sua família? Cara, você tem um bom convênio médico? Você consegue planejar a sua casa? Cara, 100% das pessoas querem isso. E não estou falando de ser rico na questão de ter muita grana, mas é mudar a sua geografia, cara. E eu vou falar para você, 100% das pessoas que estão assistindo a gente agora, 100% delas podem fazer isso. Verdade. Ser rico, cara, vai decidir, vai tomar de um monte de coisa. Mas, cara, você trazer uma boa condição para sua família, dignidade. Cara, isso, o homem, eu falo assim, o cara precisa trazer a responsabilidade para ele, quando você assume uma família. Então, a minha família é minha responsabilidade, mano. E eu vou fazer tudo para que ela dê certo. Sensacional. Então, ela é minha responsabilidade, não é de ninguém mais. A minha esposa é minha responsabilidade, os meus filhos é minha responsabilidade. Cara, eu vou fazer o que eu puder fazer. Obviamente que a gente, né, não vai passar por cima de ninguém, mas o que eu puder entregar da minha vida, eu vou entregar, porque ela é minha responsabilidade. Legal. Você sabe que isso, Johan, vem da nossa natureza, né? Uma natureza caída no pecado, ela vem com essa transferência de culpa. Quando você fala desculpa, é você falar assim, tira de mim desculpa, tira a culpa de mim, né? E na verdade, lá no Éden, quando Deus perguntou, né, para Adão o que ele tinha feito, né? Adão falou, foi a mulher que você me deu. Culpou ele, Deus, e culpou a mulher. Aí Deus perguntou para a mulher falou, não, foi a serpente. Sempre o terceirizando terceirizando a culpa. Cara, quando a gente está no colégio, quando você repete de ano, reprovado na prova, você vai falar, ok, não, eu tirei nota ruim porque a professora quis ensinar fulano, não me ensinou, porque na hora não passou a lição de novo, porque na hora conversou, porque o tempo foi por isso que eu tirei nota ruim. Aí você é reprovado de ano, eu reprovei por isso. Você começa um relacionamento, o relacionamento terminou porque a menina era isso, ou o cara isso, alguma coisa nessa natureza. Você entra na empresa, você é demitido, aí você fala, não, puxaram meu tapete, meu chefe combinou uma coisa, depois ele combinou outra, aí você entra num casamento, não dá certo, 2 casamentos não dá certo, nunca foi você, cara. É verdade. O homem ele precisa trazer essa responsabilidade de falar assim, essa realidade que eu estou vivendo é culpa minha mesmo. Se os meus filhos hoje passam necessidade, é culpa minha. E eu sou responsável porque eles estão passando necessidade. Cara, quando você traz isso para você, essa responsabilidade, a sua cabeça muda. Você sai da 5ª série, né, da meninice, e você toma uma posição de homem para responder por algumas pessoas. E essa questão de mudar a sua geração, imagina que, por causa da sua atitude, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, eles vão ter um outro caminho para seguir. Caraca. Por causa de uma atitude que a gente tomou. Então, hoje, a gente tem uma possibilidade muito grande, cara, de pegar o cara, pintor lá da periferia de onde ele é, e o cara olhar para você e falar assim, eu preciso chegar onde esse cara chegou, o que ele fez. E você trazer caminhos para eles, não só técnico que a gente faz, mas caminho para eles de comportamento, porque isso vai fazer toda a diferença. Né? Às vezes você traz um cara para trabalhar com você, e eu também sou assim, eu trago o cara pela capacidade dele técnica, mas ele não trabalha mais comigo por causa do comportamento. Então, essas questões que talvez hoje a gente tenha uma grande oportunidade. Eu falo muito de contratar caráter e ensinar habilidades, cara.
top demais. É totalmente isso. Pode continuar, cara. Não vou te cortar, não. Pode continuar. Não, mas é top demais. Então, eu coloquei isso, cara, como propósito da minha vida. Transformar a vida de pessoas. A gente tem um curso que se chama Eletricista 10K. Como fazer 10 mil reais por mês. É só uma isca. Legal. É só a isca. Para o cara falar, mano, fazer 10 pau por mês. O JC vai me ensinar, o cara tá aqui, ele vai me ensinar a fazer 10 mil. Quando chega lá, cara, eu entro na mente do cara para trazer uma consciência para ele da vida que ele está levando. Porque o cara já faz isso, mano. O cara, às vezes, a maioria... Às vezes ele já faz os 10K. Ele já faz os 10K, cara. Ele só não consegue ter um gerenciamento e uma administração. Por quê? Porque as decisões dele, a conduta dele é errada. Ou seja, você conversa com o cara deve ter em conta em 3, 4 bar, mano. O cara gasta o dinheiro no rolê e tudo, chega no domingo, o filho dele pede para ele levar no McDonald's, o cara não tem condições, cara. Aquilo, naquele momento, machuca ele mesmo, que eu acredito que nenhum pai, quando um filho pede algo, e você, sabendo que você tinha condições para fazer, você não fez por causa de um erro que você tomou, aquilo traz uma certa dor, mas momentânea, porque na próxima sexta-feira, no próximo pagamento, o cara vai ter as mesmas atitudes. Quando você traz para o cara que ele pode, sim, com as atitudes dele, com novas decisões, ele pode mudar essa realidade dele, você começa a trazer uma consciência. E essa mudança de consciência, não tem como, cara, a gente prosperar, não tem como você mudar a realidade das pessoas se não for por uma mudança de entendimento. Então, hoje, o entendimento dos caras é receber, pagar a conta de água e luz, recebi, já era, tá tudo certo. Eu ganhei o dinheirinho no tigrinho ali, amanhã eu não vou trabalhar. O cara não tem perspectiva de vida, o cara não tem propósito, o cara não tem um objetivo definido, o cara não consegue se responsabilizar pelas pessoas que estão em volta dele, o cara não consegue nem ter o brio. Eu lembro que, da nossa época, o que a gente mais queria é dar uma casa para os nossos pais. Não, mas vou dar uma casa para minha mãe. Esse era o sonho, praticamente, da galera de 35, 40. Tá no Racionais, né, cara? Então, é Racionais. Então, assim, dessa galera de 35, 40 anos e tal, o que tem na cabeça, eu vou dar uma casa para minha mãe e para meu pai. Hoje nem isso tem, mano. Hoje não tem. Essa galera, é por isso que... Ele não quer vencer nem por ele, cara. Ele não quer vencer por ele, pros filhos, não quer vencer pra mãe. Não quer vencer. Então, eu falo pros caras, cara, se você não fizer por você, olha pra sua casa, mano. Olha para o seu filho, sabe por quê? Porque é sua responsabilidade. Agora eu vou pegar esse. Eu gosto muito de trazer uma outra ótica do mesmo assunto. Mas agora me dá um exercício, o que ele pode fazer, cara, para ele conseguir colocar essa consciência nele aos poucos. Qual que é o exercício que ele pode fazer ali, básico, numa decisão, ali, uma tomada de decisão diária, que isso vai dar uma mentalidade para ele, tanto de puxar mais uma consciência próspera, né? Trazer mais uma consciência próspera, ele eliminar a escassez com um exercício básico ou uma atitude ali do dia a dia que tem a ver com quebra de paradigma ali dele, são pequenas ações que a gente vai fazendo, né? Cara, a primeira coisa, você não consegue mudar nada da noite pro dia. Legal. Então, nenhum de vocês que estão assistindo a gente aqui, você vai mudar nada. Quando acabar aqui, quando você terminar de assistir isso aqui, a única coisa que vai estar na sua cabeça agora é o seguinte: eu decido fazer ou eu decido permanecer. Então, o que eu digo para vocês? Você não vai mudar nada do dia para a noite. A única coisa que você pode mudar é a sua consciência, o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Isso você pode mudar agora. Você olhar para a sua realidade e falar, eu quero transformar essa realidade. Esse é o primeiro passo. Não adianta você estar em um lugar sem a sua cabeça chegar primeiro, sem o seu entendimento, sem o seu pensamento chegar primeiro. A primeira coisa que precisa acontecer para o cara ter a vida dele transformada é se indignar com a situação que ele está vivendo. E entender, eu preciso transformar isso hoje. Eu preciso mudar essa trajetória hoje. Cara, você já pensou isso, já é uma semente. Pensamento já é uma semente. A partir do que você pensou, você agora vai começar a fazer o quê? Fechar os ralos que você tem. Você desenha no papel aí, cara, tudo que você tem, todas as suas dívidas, né? Tudo que você tem e o que você está gastando que não faz sentido para aquele momento, você fecha esse ralo, começa a buscar novas maneiras de você trazer renda para você. Uma das coisas que transformou a minha vida, cara, foi trabalhar em unidade, né? Trabalhar em unidade com a minha casa, trabalhar em unidade com a minha esposa. A palavra de Deus, ela diz que reino dividido, ele não subsiste. Reino dividido, ele não prospera. Jesus disse que a casa dividida, ela não tem condições de prosperar. Entendendo isso, você traz a sua esposa para o seu negócio. Porque agora, cara, quando você estiver junto, quando você estiver unido nesse propósito e tendo esse entendimento, vocês vão crescer
absurdamente. Então, a primeira coisa, mudança de entendimento. Se indignar com a situação que você está vivendo. A partir daí, agora você vai começar a andar com novas pessoas. Gastar o tempo de internet, gastar tempo em coisas que vão trazer ensinamento, que vão trazer para você direções. E aí você vai começar a acompanhar novas pessoas, mudou a mentalidade, começou a acompanhar novas pessoas, buscou novos ambientes, começa a ter novas atitudes. Cara, parece jargão, mas é exatamente isso que vai acontecer. Novas ideias, novas pessoas, novas ideias, novos ambientes, novas ações, você vai ter novos resultados. Isso é certeza. Estou falando isso não é porque eu ouvi, é porque eu vivi. Eu tive uma decisão, Johan, na minha vida. Cara, eu falei, eu vou mudar a trajetória da minha família. Naquele momento, demorou quase 1 ano para que isso acontecesse de fato. Só que a minha mentalidade ela mudou na hora que eu vi uma foto. Eu falei, acabou, cara. A partir de hoje. Então, assim, ali foi uma semente que nasceu. Então, você ouvindo hoje esse podcast, cara, tenha isso como uma ideia na sua cabeça. Olha para a sua realidade e fala assim, eu vou transformar a minha realidade. E não é só a sua realidade, é a realidade de uma geração. Então, eu tenho muito esse apego com famílias, com gerações, com filho. E a primeira coisa que você precisa fazer, se não é por você, mano, faz pelas pessoas que você ama, faz pelas pessoas que estão do seu lado, mas faz alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, é como se parece que as coisas começassem a cooperar. Começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer outras pessoas, começa a aparecer outras ideias. E você começa a ampliar tudo que você imaginou. Essa Jadve aqui, elétrica, eu fui num evento e as pessoas falando de hold. Como que é o nome? Jadve. Jadve. Jackson, Anderson, Daniel e Vivi. Legal. Jadve elétrica, né? Pai, Filho, Espírito Santo e o Reino de Deus. Elétrica a serviço do Reino de Deus. Eu não sabia porque eu tinha colocado esse subtítulo, né? A serviço do Reino de Deus. E aí eu falei... Serviço do Reino. Eu peguei e falei assim, eu vou montar uma hold. Como é hold? É uma empresa que gerencia outras, né? E aí eu peguei e coloquei a JC Instalação Elétrica, que a gente já faz a parte de serviço. Aí a JC Digital, que é a parte dos nossos cursos e tal. Aí tem a JC... Sua Energy, que faz instalações de energia solar. Caraca. A JC Smart Life, que faz só automação residencial. Porra. Montei 6 empresas. Cara, na minha cabeça, eu cheguei aquilo desenhado e minha esposa falou assim, você tá doido, cara? O que é isso aqui? Eu falei, não, a gente vai montar isso aqui, montei um projeto inteiro, cara. Apresentei para uma galera, aí teve alguns investidores que querem fazer, mas não tinha o propósito, né? Não queria chegar no final. Porque no final da nossa trajetória é você olhar para trás e ver o legado que você deixou e quantas pessoas foram impactadas pelo que você fez aqui, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aí, cara, eu peguei, porque eu tinha se conectado com outras pessoas, ido em outros lugares, a ideia foi abrindo, e hoje a gente tem uma road. A gente vai montar o nosso escritório pensando nisso. Tem uma JC Connect que veio na minha cabeça, que é uma empresa interna que ela conecta todas as empresas, pega o eletricista que a gente treinou lá na Bahia, pega um cliente que a gente captou lá na Bahia, faz essa conexão desses caras e com o aplicativo a gente o cliente vai falando, ó, esse cara aqui, ele chegou no horário, atendeu bem, fez o serviço, entregou no prazo, ganhou estrelinha para o cara ele vai ser um filiado da JC Instalação lá na cidade dele. E eu comecei a ter essas ideias e as coisas começaram a vir, os caras começaram a validar a ideia, né? E começou a ir. Por quê? Porque eu sentei em alguns lugares que talvez onde eu estava não ia ter essa ideia. Você escutou pessoas que pensam grande, né, cara? Pensam grande, cara. Mas só que existe uma grande diferença. Por isso que é muito ruim, porque talvez hoje você treina e você traz ensino para, 200 caras. Sim. Cara, mas você olha ali, é triste ver esse resultado, porque desses 200 que você fala, cara, 3, 4, 5, os caras conseguem, de fato, colocar. Então, esse entendimento, talvez trazer uma parte de sentimento do cara abrir os olhos para a realidade dele, que vai fazer com que o cara abrace o que você está falando, né, e vai seguir o caminho e olhar para você não com olhar de crítica, mas o que esse cara fez para chegar onde ele chegou. Se ele faz a mesma coisa aqui, ó, essa visão o cara precisa ter. Cara, eu sou um eletricista igual qualquer um eletricista. A elétrica ela não muda, tem uns 20 anos. A espinha dorsal da elétrica ali, a estrutura elétrica é a mesma coisa. Ou seja, o DR e o DPS, cara, já está na norma desde 2004. Caraca.
Então, tem mais de 20 anos. A única novidade que teve ali... Depois tem outras coisas, entraram automação, comandos, enfim. Mas a elétrica é essa base. O princípio é o mesmo. Ou seja, por que o Jackson... que é eletricista que nem eu, sabe o que eu sei, talvez sabe menos do que eu sei. Por que ele conseguiu mudar a vida dele, mudar a trajetória da vida dele, da família dele? E por que eu não consigo? O que esse cara faz? O que ele tem para me ensinar? Então, talvez seja essa pergunta que as pessoas precisam fazer, que os caras precisam fazer para ele mesmo. Né? E o que a gente pode fazer, eu e você, né, na posição que nós estamos hoje? É só levar essa ideia para o cara. Sensacional. Porque eu acredito, cara, que esses caras podem transformar a sua vida através do que nós estamos fazendo. E eu fico muito feliz quando eu pego um cara, eu começo a ensinar o cara o que ele precisa fazer no digital, ele manda uma foto, cara, já mudei isso. Caramba. Cara, eu já fiz isso aqui. Ó. Eu abraço assim os caras. Hoje a gente tem muitos seguidores, né? Imagina o celular, cara, é direto, os caras falando comigo. Mas eu dou atenção para a maioria deles, cara, que fala comigo, já que se eu fiz. Você falou um negócio lá, negão, eu fiz aqui o que você falou, o cliente me ligou, cara, já deu certo. Cara, eu fiz 14 mil esse mês. Caraca. O cara falou, mano, agora você precisa fazer isso. Pega no braço os caras e começa a andar. Então, a gente, né, não sei o tempo lá, mas, cara, tá tranquilo. A gente tem uma grande oportunidade, você e eu, de fazer isso aqui valer a pena, e não vai valer a pena só por causa da grana. Né? Quando eu cheguei aqui, você já falou, cara, já joguei um monte de dinheiro fora, já gastei com um monte de coisa, mas existe algo que você está construindo e que talvez lá na frente você vai falar assim, por isso que isso aconteceu. Legal. Por isso que eu quebrei nesse momento. Porque as coisas precisam se encaixar, cara. Então, quando você tem esse lugar para chegar, esse objetivo que a gente tem, cara, eu não me distraio, mano. Hoje as pessoas têm se distraído muito. Verdade. Né? Eu não me distraio, cara. Todos os dias eu penso a mesma coisa. Cara, vai dar certo. Quando você falou assim para mim, você falou assim, cara, eu treino todo dia de manhãzinha, cara. Que hora que você vai treinar, que você falou? Eu acordo às 5h30, 6 horas. Cara, eu respeito muito um cara que acorda esse horário para ir treinar. Por quê? Em um período da minha vida, eu só fiz isso. O meu esporte era na parte da manhã. Foi a época que eu era um avião, cara. Hoje eu não consigo por conta da gente... o nosso esquema de trabalho ele acabou ficando muito tarde. Então, se eu for treinar esse horário, eu não consigo fazer mais nada no dia. Mas eu respeito muito porque é um cara que ele é psicopata por resultado. Então, eu respeito muito, cara, porque é um cara disciplinado. Melhor dizendo, é um cara muito disciplinado. Quando você falou, eu falei assim, esse cara aqui é dos meus. Já tinha batido contigo, a gente tinha conversado. E um detalhe, pessoal, você que está escutando aí, nosso amigo achou que ele só ia vir conhecer o espaço. Porque eu falei assim, porque depois eu fiquei pensando, né? Porque eu falei assim para você, eu falei, cara, vamos lá no podcast. Ele imaginou assim, pô, cara, vou lá conhecer e tal. Mas por isso que eu até falei assim, pô, vamos combinar com o horário que o Dimo vai chegar e tudo mais, tal, que é cedo, né? E aí ele falou assim, pô, eu não assimilei que nós iríamos gravar. Quando você falou, cara, o filme que vai estar lá, eu falei assim, vai fazer uns vídeos, né? Legal. Falei, a gente vai fazer até uma parte lá, ó, eletricista e pintor, dá certo sim, você pode ser parceiro, né? E a gente tem essa brincadeira, né? Que quando o eletricista chega na obra, os caras ficam tudo olhando de canto de olho, mano, vai cortar aqui, vai estragar tudo. E aí eu vim aqui justamente para isso. Falei, vou sentar, conhecer o escritório dele, conhecer o novo estúdio, né? E aí a gente sentou aqui e fez o podcast. Mas tá valendo, cara. Mas isso é legal porque, cara, você trouxe um conteúdo sensacional. Muito do que a gente fala aqui. Eu até fiz as perguntas aqui para você porque eu gosto de escutar ela. Uma habilidade que a gente vai criando na educação, não na comunicação, mas na educação, de conversar com o aluno, conversar com o ouvinte, é saber como que é a dúvida dele, cara. E por isso que eu faço a pergunta, cara, o que é escassez? Porque o cara não sabe o que é escassez. E a gente está aqui, às vezes, destrinchando um assunto, que o cara, beleza, esse assunto eu sei o que é, mas o que era isso? Às vezes o cara está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, está pintando, tá ali puxando um fio também, né? O cara está puxando um fio, está fazendo ali uma instalação e está com fone de ouvido escutando esse podcast. E fica essa dúvida, né, cara? Mas sensacional, cara. Vamos continuar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você estava num ambiente e hoje você está em outro. Como que é dentro... Eu vou fazer agora uma pergunta assim mais particular. Como ficou o seu convívio com os filhos, com a esposa, a harmonia do lar de ser um ambiente assim
que não tem aquele sonzão alto, aquela bagunça, pô, o moleque dando um grau de moto, porque é o ambiente onde eu saí também, que eu amo. Cara, eu vou lá, assim, hoje eu volto lá e assim, eu gosto muito das pessoas que estão lá, mas o lugar eu já não gosto. Porque quando eu estava lá eu também já não gostava mais. Quando eu um pequeno brief, quando eu tive a mesma pegada de você. Eu saí de onde eu morava, fui morar com a minha mãe, né? Minha mãe comprou uma casinha e eu voltei quando eu casei para a mesma casa que eu morei minha vida inteira. Cara, aquilo foi uma dor para mim. Por quê? Eu era um cara que eu tinha saído do mundão. Eu tinha ido para a igreja e tudo mais. Pô, cara, eu vou encontrar com a mesma rapaziada, tal. Será que eu vou aguentar? Foi bom para mim que eu vi que eu realmente tinha me convertido ali, né? Eu não sou um cara religioso, mas sou um cara cristão. E aí uma pessoa falou assim para mim, ó, você só veio para cá, sabe aquela pessoa de fé? Você só veio para cá para mostrar para as pessoas a mudança que você teve. E foi isso. Quando talvez eu consegui mostrar aquela mudança, mas a importância de ter pessoas ali e pessoas para te dar o direcionamento. Eu consegui começar a ganhar um dinheirinho melhor e ter ali a consciência que eu conseguia pagar uma parcela maior. Eu falei, cara, eu vou alugar alguma coisa aqui em Santo André. Tem umas regiões de Santo André que é mais nobre. Eu falei, cara, eu vou morar nessa região. Fui trabalhar numa região. Eu falei, cara, eu vou morar aqui, que é próxima ali da área central ali de São Paulo, de Santo André. Tem uns bairros que tem um monte de casa germinada e tal. Eu falei, cara, vou morar numa dessas casas germinadinhas aqui. E aí eu falei, meu cara, o que você acha? Buscando a opinião igual você foi lá no pastor, né? Cara, o que você acha? Tal. Aí esse cara virou para mim, até o João, o nosso parceiro João da iFood. Ele falou assim, cara, você não vai alugar, você vai comprar. Eu falei, como comprar, cara? Eu não tenho esse dinheiro não, cara. É a cabeça de escassez. E eu já era um cara, eu já era o empreendedor, eu já tinha lido um monte de livro e eu tinha ficado com a parte da economia. Só que você tem que tomar cuidado com a parte da economia de ser um cara escasso também. Né? E tem uma diferença de você ser o cara consumista e ser o cara, enfim, abundante, né? Só que eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. E ele chegou em mim, você vai. Ele ligou lá para um cara lá, pô, em 2 dias eu tinha comprado um apartamento. Em 2 dias. Porque eu já tinha tentado comprar tantas vezes e não tinha dado certo. Só que, infelizmente, o ambiente que nós convivemos, ele sempre vai te mostrar a parte tradicional. Uhum. E às vezes você vai acessando outros lugares, vai ter aquele segredinho que só a galera que tem grana conhece. E, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Tem tanta uma possibilidade de você... Pô, tem um amigo meu aqui que ele comprou uma casa de 5 milhas, mais de 5 milhas, sem financiar, cara. Ele comprou direto com o construtor, paga parcela por mês, paga anual e tal. E o cara consegue. Saca? Meu irmão, tem várias possibilidades de você conseguir comprar um imóvel. O meu, poxa, o cara você só não podia ter um nome sujo. Pequena entrada, 20 pau 20 pau de entrada, parcela de 3 contos. Falei, pô, isso daqui dá boa. O aluguel vai ser 2,5. Em vez de 25, vou pagar em 15. Melhor ainda. Aí depois eu fui ver, pô, cara, esse negócio aqui tem um juros muito alto. Ah, o que eu vou fazer? Conversei com outros caras, consultor financeiro. Aí esse consultor financeiro ele já vem e fala assim, ó, vamos fazer um consórcio. Com esse consórcio, os juros aqui vai dar de 15%, você vai lá e vai comprar o seu financiamento da construtora. Eu falei, pô, maravilhoso. Só que, se eu ficar com a galera lá do bar, se eu ficar com a galera da obra... Galera da obra não tem esses assuntos, meu irmão. Galera da obra é falar mal do construtor, é falar mal do cliente, é falar mal do eletricista, o pintor falando mal do eletricista, o eletricista... Falar mal do chefe. E é só esse ambiente tóxico. É um ambiente de falar mal e falar de futebol. Não fala de negócio. Só que, se você trabalha de casa para o serviço, do serviço para casa, como é que você se conecta com uma pessoa que tem essa cabeça? Um podcast. Exatamente. Aí um podcast desse daqui, o cara começa a se tornar nossos amigos, porque ele começa a escutar a gente. Ele vai no Instagram, ele vai no YouTube. Então, meu irmão, dá muito valor para esse conteúdo aqui, porque você está tendo um acesso a algo que é parrudo, que as pessoas... Um conteúdo que você trouxe aqui, meu irmão, o cara vende por 5 pau, cara. O cara vende por R$2.000 para falar isso aqui. Que muitas das vezes é mais um podcast. Só que se você colocar em prática, você muda a sua vida. Depois que eu comprei aquele apartamento, deu 1 ano, eu estava comprando o segundo. Por quê? Eu falei, eu sou capaz. Caraca, eu sou capaz, irmão. E aí são pequenas ações que você vai fazendo. Pô, cara, carro velho. Chegou um dia, eu falei, cara, não consigo mais olhar para cá, andar de carro velho. Meu irmão, eu falei assim, sabe, o cristão,
Deus, eu não aceito mais andar de carro velho. Mas aí você não aceita e não faz nada. Isso aí. Eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu tava andando de bike, eu dava muito de bike de manhã. Eu passei numa agência e falei assim, irmão, como que é para eu comprar esse carro aí? Ele falou, cara, ó, eu vou ver aqui, fez um simulado, falou, precisa dar tanto de entrada. Eu falei, eu tenho esse dinheiro. Vou lá buscar, eu tinha dinheiro em casa. Eu fui lá, busquei o dinheiro, voltei de bike, dei o dinheiro pro cara. O cara falou assim, cara, eu não acredito que eu vendi um carro para um cara de bike, velho. Depois que você saiu, os caras ficam dando risada aqui de mim, aqui na agência. Eu falei, cara, eu só comprei porque você me deu uma atenção, porque eu tava de bike. Mas, enfim, essas pequenas ações que você faz, pode ser a motinha, você manda a moto velha, vou comprar uma moto melhor. Pô, meu filho só anda com roupa ruim. Cara, vai lá e pega R$1.000 e compra de roupa boa pro seu filho. Cara, você só tem camiseta, igual eu só andava de camiseta de 15, 20 conto. Sabe essa camiseta? Meu irmão, eu aprendi a andar com camiseta preta, eu comprava camiseta de 20 conto. Só que eu falei, cara, eu não tenho roupa de sair. Sempre eu tô com a mesma roupa preta. Aí eu falei assim, quer saber, cara? Chegou um dia, eu fui lá na Brooksfield. Cara, eu comprei R$1.500 de camiseta. Deu umas 5. Não deu muito, não. Mas sabe como começou a acontecer? A minha cabeça ela virou. Eu falei, cara, eu posso. Eu sou esse mesmo cara dos caras que eu atendo. Eu sou igualzinho meus clientes. Eu consigo. Vou olhar para ele no olho. Só que, às vezes, eu fui a camiseta. Você pode ser uma despesa que você gasta R$1.000 e enche a geladeira e você vai chorar, saca? Cada um vai ter uma ação que você vai fazer de algo que você tem vontade, mas você não tem coragem. Mas faz. Uma pequena mudança lá, o nosso amigo acabou de falar que ele olhou uma situação do filho que até a vida inteira era normal, chegou um dia que ele falou, cara, isso daqui não é normal. Isso não é normal, cara. Pô... Enfim, às vezes, quantos amigos que eu entrei dentro da casa e a gente viu o rato dentro da casa dele, a gente dava risada. Vamos matar o rato, cara. Era diversão achar um rato. Irmão, isso não é normal. Não é normal. Isso não é normal. Então, o dia que você falar para você que não é normal, você trabalhar 10 anos dentro de uma profissão e andar com um carro velho, você tá com uma casinha na periferia, que você paga aluguel, que você mora num puxadinho na casa da sua mãe, aí você está querendo reformar essa casa, o dia que sua mamãe vir falecer, você vai ter que dividir com seus irmãos e não adianta brigar, você vai falar assim, cara, eu vou escutar o que os nossos amigos falou e eu vou ter coragem de ir lá. Tem cara que nunca entrou num lançamento. Pô, entra no lançamento, faz lá um simulado. Cara, entra lá, pô, dá uma volta no carro. Irmão, você tem habilitação? Como é que você quer comprar carro? Não tem nem habilitação. Isso, cara. Quantos eletricistas que você conhece, pintor, que não tem habilitação? Tem habilitação, cara. Então é isso. JC, pode continuar daqui, meu. Cara, coisa muito importante, né? Como que mudou daquele ambiente, né? O que me fez mudar? Na verdade, por isso que a palavra de Deus, Romanos 12, vai dizer assim, ó, não se amolde o sistema desse mundo, mas permita ser transformado pela renovação da sua mente. Caraca. Está escrito assim, né? Que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você volta para trás, você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a sua mentalidade for transformada, né? Então, a Bíblia, cara, eu também não sou religioso, né? Eu vejo a Bíblia como um livro de direcionamento para todas as áreas da minha vida, de resposta para todas as áreas da minha vida, né, me fez viver muitas coisas, ser transformado em muitas coisas. Então, na verdade, assim, quando você muda de ambiente, começa a andar, por exemplo, aqui em Alphaville, ou em imersão, e tal, só isso não vai resolver. Não vai resolver. Por quê? Porque antes do seu físico chegar, a sua mente precisa chegar primeiro. A sua mente ela precisa ser transformada. Você precisa, como a gente falou, você olhar para a situação e falar assim, cara, eu não quero viver mais isso. Quando você entende, cara, eu não quero viver mais isso, ali já começou uma mudança. É como se fosse a semente mesmo, né? Que você só vai ver a árvore depois que foi plantada a semente, germinou ali e tal. Então, já foi plantado algo. Na minha mentalidade, já tinha sido plantado algo. Mas só que a minha vida ela transformou de fato em 2014. Em 2014, eu aceitei Jesus. Então, eu era um cara que eu usava muita droga. Eu bebia, usava droga e tal. Eu saía de casa na sexta-feira e eu só retornava tipo na segunda-feira, virado e tal. E casado? Isso é casado? Casado. Caramba, né? Casado. E meu filho Anderson, ele tinha 12 anos. Cara, teve um dia que, das tantas separações que eu tive, eu separei uma vez. Cara, já faz mais de 10 anos, mano. Eu me emociono com isso porque
Eu separei uma vez, de tantas outras, e nesse dia que eu separei, o Anderson falou para mim assim, pai, vem mais um dia aqui em casa, só pra gente jantar, e aí depois você pode ir embora. Ele tinha 12 anos. E aí, eu fui nesse dia, era uma quinta-feira à noite. Eu cheguei em casa, aí a Vivian tinha feito lá uma janta para nós, né? A gente não conseguiu comer, cara. E ele estava do lado, e ele falou, meu pai, deixa eu perder minha família, não. Ele falou para mim, eu não quero perder meu pai. Eu não quero perder minha família. Aquilo dali, eu tinha um coração tão duro, cara, que eu abracei ele e tal. E aí eu fui embora, né? Eu olhei para trás, tinha umas brechas assim no portão. E o Anderson ficou me olhando e chorando, né? Na brecha do portão. Cara, eu fui embora. E aquela cena eu não esqueço mais, né? Ele chorando. Passou um tempo, eu me reconciliei com a mãe dele. E eu fiquei internado. Uma dessas doideiras. Eu cheguei em casa no domingo, né? Depois disso. E aí passei mal. Né? A gente já tinha separado de novo. Ela falou, não vou levar no hospital, não vou fazer nada. E aí passei mal, cara. Do pescoço para baixo, tudo paralisou. Eu sentia muita dor. Aí eu fui para o hospital. Ninguém sabia o que era. A gente fez 28 exames. Todos os exames foram negativo. A gente não tinha solução para aquilo. E a Vivian, ela, todos os dias, religiosamente, ela ia lá no leito que eu estava, me tirava da cadeira, da cama, me colocava na cadeira de roda, cadeira de banho, me dava banho, colocava de novo, me colocava na cama. Aquilo dali, cara, era essa mulher que você fez sofrer tanto, cara, que você traiu, que você humilhou, né, com palavras, né? Essa mulher, ela tá cuidando de você nesse momento. Teve um dia, mano, que ela... Minha esposa é muito sábia, velho. Teve um dia que ela chegou para me dar uma roupa passada, um short passado. E nesse short tinha 3 pinos de cocaína, cara. Você não precisa editar nada. Tinha 3. Ela falando assim, eu sei o que você tava fazendo. E eu coloquei aquilo, mano. Aquilo foi embaçado, cara. Aquilo foi... E aí, beleza. Passei por esse 28 dias internado, sem mexer nada, pescoço para baixo. Eu estava lá no hospital do Jardim Ângela, lá. Ia ser transferido para o Albert Einstein, né? Porque eles não achavam a solução, tem um convênio lá, enfim. E aí, beleza. Chegou o dia, esse meu pastor, minha esposa fazia faculdade com a esposa dele, e ela falou, deixa eu falar com o Jackson lá, fazer uma oração, tá, no leito, beleza? Aí a Vivian falou assim, você pode ir, mas o Jackson não acredita em Deus, né? Não adianta, você vai falar lá, ele não acredita. Eu não acreditava mesmo. E aí ela pegou, foi lá, o pastor e a pastora, e eles perguntaram o que era e tal, beleza. Fizeram uma oração. E ele perguntou assim, você acredita que Deus pode te dar uma resposta? E eu, dentro de mim, eu falei, que Deus vai dar resposta do nada? E aí eu falei, acredita. Ele falou assim, ó, a gente não tem o que fazer, mas eu vou orar para o Senhor dar uma resposta em 24 horas. Isso foi em 2014. No outro dia, eu levantei sozinho e fui no banheiro. Eu não andava, 28 dias. Quando eu voltei do banheiro, eu falei, cara, eu estou andando. E aí veio um monte de enfermeiro, um monte de gente e tal. E eu peguei e falei, meu, estou andando. Aí liguei para a Vivi e tal. Ela pegou, foi lá. Foi um milagre que tinha acontecido na nossa vida. A gente não sabia o que tinha acontecido. E aí passou alguns dias, eu saí do hospital, né? E aí eu falei, eu vou lá na igreja, vou agradecer, fazer um pastor, o cara foi lá, orou por mim, né, mano, vou fazer uma média, vou lá. Nesse pensamento mesmo. Da minha casa até a igreja, que era lá em Embu das Artes, dá uns 6 km. Eu falei, eu não vou para a igreja, eu não vou virar crente e tal. Falei para Vitor. E ela falou, só vai agradecer, cara. O cara foi lá e tal, beleza. Quando eu cheguei lá, a igreja já tava um fervo assim e tal. Que os caras já estavam orando por nós e tal. Aí eu cheguei lá, ele perguntou para mim se eu queria ter uma nova possibilidade de vida. Naquele momento só me veio o Anderson na cabeça. E ali, por isso que eu falo, a decisão, cara, e você ter brilho de falar, eu vou falar e vou fazer. Naquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou fazer meu filho chorar, mano. Meu Deus. Porque eu lembrava da cena dele. E eu falei, eu tenho possibilidade nesse momento de nunca mais fazer meu filho chorar. Isso já vai fazer 11 anos hoje. Eu nunca mais olhei para trás, mano. Eu tomei uma decisão. Então, eu falo que meus 2 filhos, eles me deram... Foi a grande
por isso que eu sou muito ligado à questão de família, cara. Meus 2 filhos, eles me deram a grande possibilidade de virada da nossa vida. O Anderson, eu me converti por causa dele. Eu falei assim, meu filho não vai chorar mais. Nas reuniões da igreja lá, eu perguntava, você tem que amar Deus acima de toda coisa? E eu sempre fui muito sincero, eu falei, não amo Deus mais do que o meu filho. E eu não amava Deus mais do que o Anderson. Não amo mesmo. Porque eu entendia que o amor de Deus é o mesmo que a gente tem, mas é outra pegada, né? Enfim. E aí eu falei, cara, ali mudou a minha vida. A partir dali, a gente já começou a ser abençoado. Porque a partir dali, cara, eu comecei a ser o pai que eu não era, o marido que eu nunca fui. E a minha casa, ali no Capão Redondo mesmo, cara, ela foi transformada. Eu já vivia essa prosperidade de uma família abençoada, eu já vivia ali, no Capão Redondo mesmo. Eu tinha outras limitações, outros bloqueios, mas a minha casa já era abençoada. Eu tinha prazer de ir para casa. A gente fazia reuniões de casa, eu orava, meu filho em casa. A gente passava por muita situação, mas eu tinha prazer de estar em casa. O Senhor, de verdade, Jesus, ele operou na nossa casa, na minha vida, assim. Eu sempre falo para o meu filho que ele pode seguir o caminho que ele quiser. Ele vai caminhar no caminho de Jesus, se ele quiser ou não, ele vai seguir o caminho que ele quiser seguir, eu não posso impedir isso. Mas uma coisa que nunca ninguém vai poder falar para ele é que Jesus não existe, Jesus não transforma. Porque ele vai poder dizer, pela vida que ele teve, que, não, sim, um dia meu pai encontrou Jesus e a minha casa foi transformada. Meu Deus. A minha vida foi transformada por esse Jesus que meu pai encontrou. Então, às vezes a gente está pensando, cara, em mudar de ambiente, ir para um novo lugar. Só que Jesus, ele não está em ambientes, mano. É verdade. Jesus, ele não está aqui em Alphaville. Ele não só está aqui em Alphaville, melhor dizendo, ele está em todos os lugares, cara. E se o dia você abrir o seu coração, se um dia você permitir que esse Jesus, cara, que ele está pouco se lixando se você é um drogado, se você é um adúltero, se você é um cara que tem um coração ruim, um coração de pedra e tal, cara, ele só quer entrar. Se você permitir isso, cara, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. E a minha vida, ela foi transformada. Cara, e a partir daí, cara, vários processos, muitas coisas aconteceram. E eu falo, ser cristão é muito fácil, cara. O meu problema não é com Cristo, não é com o Evangelho. Meu problema é com a minha natureza. É com as inclinações que eu tenho, é com as falhas que eu tenho, com o mal que eu carrego. Esse é o meu problema. Né? Com o orgulho que a gente tem. Então, a situação não é Cristo. O problema sou eu. Então, quando você tem isso, cara, naquele ambiente mesmo no Capão Redondo, a minha vida foi transformada. A partir daí começou novos processos, de novas coisas que eu poderia ter acesso. E a prosperidade financeira foi uma dessas coisas, talvez foi a última coisa que talvez precisaria eu ter clareza para mudar, porque tem coisas em mim que eu ainda estou no processo, né? A palavra diz que a gente está em construção, né? Que a gente é uma grande reforma, e glória a Deus por isso. Né? Então, a gente está em construção. Então, eu sou falho ainda, eu sou pecador, algumas coisas, a minha natureza ainda faz, né? Tomo algumas decisões, respondo algumas coisas que talvez não deveria ser certo, só que, cara, eu sei o que Jesus fez na minha vida, mano. Só que eu não precisei sair do ambiente, não onde eu estava. Por isso que... Porque se a gente fala, cara, sai daí do seu bar, você imagina todo mundo vindo. Você falou uma coisa muito importante, assim, que me fez até ter uma nova reflexão, né? O primeiro ambiente que nós precisamos mudar é o ambiente da nossa casa, né, cara? Não adianta o cara mudar de casa, vive no pé de guerra em casa, vai mudar de casa, vai mudar, sei lá, tá frequentando um novo lugar, mas é a mesma, entrou dentro de casa, é a mesma guerra, a mesma briga, não tem harmonia nenhuma. E às vezes o casal, quando ele é abençoado, né, um casal que é unido, ou melhor dizer, um casal unido, um lar de paz. Quando ele muda o ambiente externo, meu irmão, aí se potencializa mais ainda, porque quando eu mudei, até você me fez fazer uma reflexão. Quando eu mudei, foi a última coisa, cara. Eu já tinha passado no processo de estar bem com a minha esposa. E se você tá... Meu irmão, não adianta onde você estiver, se você estiver mal com a sua família, você vai continuar mal, cara. O ambiente não vai mudar isso. Não vai, cara. Agora, se você estiver num ambiente de harmonia, de paz, aprender a cuidar, tratar de uma esposa, né? Ter a responsabilidade masculina não é de ser o autoritário, mas ser o líder, né? Um cara da paz, um cara que entende, um cara que conversa, um cara que provê. E aí, o último detalhe é... Cara, putz, baita reflexão, irmão. Então, às vezes a gente está falando, muda de ambiente. Cara, mas se o ambiente que você está não mudar, mano, dentro de você, se dentro não houver uma transformação de dentro, você vai bater no lugar e vai voltar.
para o mesmo lugar que você estava. E isso vai te trazer um grande mal, porque vai trazer para você a incapacidade, dizer que você não tem condições, que você não pode, que era besteira mesmo, que era só... As pessoas só falam, mas nada acontece. Por quê? Quantas pessoas que a gente viu, eu já vi vindo para Alphaville e o cara volta para casa dele. Ó, tem uma coisa aqui em Alphaville que o pessoal, o corretor, não aluga para pessoal da internet. O corretor que me alugou essa sala aqui, ele me fez a pergunta, você trabalha com o quê? Aí eu falei, cara, eu tenho isso. Ele, legal, porque se você trabalhasse com internet, um exemplo, sei lá, o cara que vende curso, treinamento, cara do marketing digital, ele não quer alugar. Ele quer saber se o cara tem um negócio que ele consegue sustentar aquilo lá. Por quê? Foi tanta gente que mudou para cá que não durou 6 meses, irmão. Exatamente. Porque o cara, ele acha que ele vai vir aqui, porque aqui, pô, é um ambiente. Em São Paulo tem mais gente com dinheiro do que em Alphaville. Sim. Só que aqui você está numa bolha de pessoas que têm grana. E tem pessoas que não têm grana, mas tem pessoas que estão construindo a grana. Então você tem aqui muita gente, você não sabe quem tem e quem não tem. Claro que tem aquela galera que você já sabe que já chegou há muito tempo. Então a galera acha que pelo fato de mudar para cá, a Copa tá ganha. E não tá, irmão. Tá. Aqui, ó, meu irmão, na padaria que eu te encontro todo dia. Irmão, se você vir com fome aqui, você morre sem fácil. É ou não é? Veio com fome para tomar café, vai embora. Aqui é mais caro ainda. Então, às vezes, é mais fácil vencer num lugar que não é tão caro do que aqui. Só que é o que a gente acabou de falar. Se você já está pronto, o ambiente, ele te funciona. Eu falo em casa hoje, a gente senta, a gente tem a mesma ideia, né? Então, lá no Capão Redondo, a gente já sentava. Tem até uns vídeos do canal nosso que a gente senta em casa e a gente faz devocional. E com meu filho, a esposa, a gente lê um texto, né, era provérbio, que a gente lê todo dia, e a gente traz reflexão sobre isso. Legal. Então, um ambiente, cara, que trouxe muita paz para nós na pandemia, no meio da pandemia, que eu queria, que foi... Então, tinha a empresa, ela capingando, e com muita doideira a gente passando, mas só que a minha casa era uma casa de paz, mano. Isso é muito importante eu deixar claro, porque quando eu falei que o começo foi muito difícil, eu sofri muito, errei muito e tal, tudo isso aconteceu, mas a minha casa era abençoada. A minha casa era uma casa de paz, mano. Então, eu chegava em casa, mesmo quando eu não tinha R$20 na carteira, minha esposa trabalhando e trazendo sendo a provedora financeira naquele momento ali, cara, a minha casa era casa de paz, mano. Eu já tinha isso em casa. Talvez por isso que ela te apoiou. Cara, porque assim, é muito fácil quando a gente fala da palavra de Deus, de uma esposa que é submissa, né? Na palavra ela traz muito isso, mas o mundo ele fala de a mulher ser submissa, o homem dela está embaixo do homem, sim. E ser capaz, e o homem fazer o que quiser, só que na palavra de Deus não existe isso. Submissa é sob uma missão. É uma mulher estar sobre uma missão com o homem, entendendo a posição do homem, a posição da mulher, a posição dos filhos. E essa casa, ela crescendo organizada. Então, assim, quando a sua esposa, a mulher, quando ela tem um homem de Deus, ela vai falar assim, é muito simples ela se submeter a essa missão. Porque eu tenho um homem de Deus em casa. Não é um homem perfeito. Eu não fui e não sou. Mas eu tenho muito temor a Deus e eu tento buscar as coisas de Deus para nossa casa. Naquele ambiente ali, a gente já vivia paz, cara. Eu sempre falo, onde nós estamos hoje é maravilhoso, um condomínio, é o que a gente queria, mas eu falo para eles, nós já éramos prósperos ali. Legal. A nossa casa era próspera. Nós não éramos financeiramente, nós não tínhamos a condição que nós temos hoje. Mas o ambiente já era próspero. Então, essa realidade a gente precisa trazer. Você dá valor pelo que vocês são. Pelo que nós somos, cara. Porque o Senhor, Deus, ele transformou a nossa vida. E transformou a nossa vida no ambiente que a gente estava. Porque, às vezes, a gente traz essa ilusão para os caras. Sai daí, da sua casa. Tudo. Só que a sua casa não é paz. Você não tem paz no coração. Você não tem unidade com a sua esposa. Você não tem unidade com a sua casa. Você precisa construir isso primeiro. Não é a matéria, é o interior. Exatamente, cara. A transformação ela é interna. Então, se você não construir isso na sua casa aí, cara, não adianta você mudar para lugar nenhum. O tormento que você vive hoje, ele só vai se potencializar em uma casa maior. E às vezes vai sair, e às vezes vai sair de uma coisa que você controla de 500 conto e você vai para uma situação de 1.000, 1.500, que é uma briga maior, né, cara? Uma briga maior. Então, assim, qual que é a mudança de ambiente que a gente fala? As pessoas falam mudança de ambiente, a gente pensa na geografia. Faz, sim, se o seu ambiente interno já estiver transformado. Porque se a sua casa, onde você mora aí, no barraco que você mora, cara, no puxadinho que você mora, em cima da casa do seu sogro, se esse ambiente você não consegue transformar ele em um ambiente que você quer voltar,
por causa das pessoas, por causa de é bom estar no convívio das pessoas que estão aí, esquece, você pode ir para uma mansão, mano, não vai resolver. Então, a mudança da geografia, ela precisa acontecer depois que a mudança interior acontecer. Depois que a mudança da sua casa acontecer. Porque aí está todo mundo alinhado, está todo mundo entendendo que você vai tomar decisões novas, que vocês vão passar risco, que vocês vão se privar de alguma coisa. Mas existe um propósito maior. Cara, quando você fizer isso, é como eu falei no começo, é impossível dar errado. Então, a minha vida ela foi transformada ali, no Capão. Porque a gente, é fácil falar, sai daí, cara, esse ambiente está pesado. E é mesmo, que você falou, cara, é um ambiente pesado. É loucura, cara. Você está ali. Só que dentro da minha casa, cara, ali dentro, quando eu reunia a minha casa, era um ambiente de paz. Era a minha casa é abençoada. E a gente precisa sair, talvez, ou mudar, ou comprar o seu. Mas se você tiver a sua mentalidade transformada, cara, já era. Por isso que a palavra de Deus é tão Cara, importante. tem um monte... Eu vou usar aqui porque a gente está aqui, mas existe um monte de casas que os caras estão vendendo pela metade. E aí eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo esses dias. Cara, ó, quando você vê uma casa aqui em Alphaville, que o cara tá vendendo ela na metade e não tem ninguém trabalhando, é porque o casal se separou na metade da construção. Já estava mal. Ele já estava mal. Vamos construir uma casa, vamos comprar um terreno? Pô, terreno 2 milhões. 1 milhão, 3 milhões. 1 milhão não tem, dificilmente vai ter terreno aqui de 1 milhão. Mas, enfim, aí já financia o terreno. Aí financia lá a parcela. Meu irmão, um negócio, se você não estiver bem com a sua esposa, de repente você tem lá ele vai pagar 35 mil numa parcela de um financiamento. Aí já tem um monte de dívida, já está brigado, já está cheio de problema. Aí é mais problema ainda. Então, quando você vê uma casa que parou no meio da construção, possivelmente está comprando de um casal divorciado. É isso aí. Então, cara, esse divórcio, ele vai acontecer na periferia aqui, mano. Por isso que a gente precisa trazer, hoje, é o que eu trago para as pessoas, né, que assistem, que me seguem e tal, né, e eu trago para ele, cara, muda o ambiente da sua casa, muda aí onde você está, porque se não mudar aí, não adianta você ir para lugar nenhum, mano. E essa mudança, a gente está falando até de um relacionamento da casa, mas é uma mudança que você precisa ter com você mesmo. Uhum. Porque eu sempre falo, cara, o dia que eu aprendi... Eu não vou usar esse termo que eu posso ser cancelado, mas o meu tio usa esse termo, tá? Não é eu que uso esse termo, não. Tem um tio que ele brincava assim, Johan, não existe mulher brava, existe mulher mal domada. E eu achava até assim, pô, é um negócio meio machista. Meio machista e tal. Pô, não existe mulher brava, existe mulher mal domada. Só que se você for para reparar, cara, como é que você doma essa mulher brava? Não vamos melhorar aí. Não existe mulher brava, existe mulher mal cuidada. Não, aí o que acontece? Na verdade, não existe mulher brava, existe mulher mal amada. Sabe? Hoje eu entendo, porque assim, meu tio tem 65 anos, cara. A forma dele falar ali é como que... É mais escrachado, só que hoje eu trago esse ditado assim, não existe mulher braba, existe mulher mal amada. E a mulher mal amada, ela não começou com você. Ela começou dentro da casa dela. Porque ela viu da forma que o pai dela tratava ela. Então ela já vem cheio de bloqueios e cheio de defesas. Sim. Então ela não se permite ser amada. E aí você no início amava demais e ela começava algumas devolutivas que não foi legal. E aí você para de amar porque ela não consegue corresponder. Só que quando você vai se tornando um homem, você vai amadurecendo, a sua mulher também ela vai amadurecendo. Você casou com uma menina em muitas situações e ela está se tornando uma mulher. Quando você tem essa mudança mental, cara, você começa a tratar ela diferente. Ela não é uma inimiga dentro da sua casa. Você começa a trazer ela como amiga, você começa a trazer ela como sócio. Só que se você está se matando numa bebida, como já foi a minha situação, está se matando numa droga, você não está se cuidando, né? Aí vamos tirar da bebida e da droga o cara que não está cuidando do corpo dele, só comendo lixo o dia inteiro. O cara eletricista, o cara pintor, a gente só come lixo na rua. Uhum. Esse está se matando. Se você não se cuida, como é que você cuida de uma casa? Se você não se cuida, como é que você cuida de uma equipe? Né? E depois que você começa a se modelar novamente, fala, cara, eu vou mudar a minha mente, vou mudar a forma que eu vou tratar as pessoas, eu vou mudar a forma que eu me trato. Você faz uma reformulação mental. Beleza, mudei. Cara, eu vou começar aqui com a minha família. Cara, mudei com a minha esposa. Cara, eu vou começar a perguntar, filho, você tá bem? Filho, como que tá na escola?
Ô, filho, como que é no seu trabalho? Quanto você ganha, filho? Pai, eu ganho R$1.000. Filho, você já pensou em trabalhar com o pai? Eu pago mais. Não dá certo estar com meu filho. Então apoia seu filho a estudar. Seu filho não está estudando. Seu filho só está trabalhando, cara. Aí vai lá, apoia seu filho, começa a apoiar o filho, começa a apoiar a sua esposa. Pensa, você tem vontade de estudar? Ah, eu tenho, mas nunca sobra dinheiro. O que você quer estudar? Meu sonho, na verdade, eu queria fazer um curso lá de manicure que eu vi com uma mulher, ou de sobrancelha. Eu tenho vontade de abrir um salão. É mesmo? Cara, se ela potencializa aquele sonho, já é uma renda de 5, 10 pau a mais. Só porque você fez a pergunta e apoiou. Aí investiu nela. Cara, a vida familiar mudou em um ano. No próximo ano você pode fazer o que a gente falou ali no início, né? Talvez a gente mudou a ordem. Aí você vai lá e muda de casa. Você vai lá e muda de carro, porque você mudou sua vida inteira. E digo mais. Depois que você muda esse básico, você começa a ter mais dinheiro. Você começa a ter... Irmão, eu não consigo pensar em grana sem paz. Tem gente que é assim, cara, quando eu estou devendo eu faço dinheiro. Eu não. Quando eu estou em paz eu faço mais dinheiro. Sim. Eu não tenho paz, meu irmão, para pensar. Eu não sou esse cara do furacão. No furacão eu consigo encontrar paz. Mas na paz eu consigo trazer mais grana. Então eu prefiro viver em harmonia com as pessoas. Cara, perdão do jeito que eu falei com você. Eu não consigo viver na guerra. E muitas pessoas você precisa se encontrar. Se encontrou, mudou a família, pode mudar de lugar aí que o negócio vai potencializar. E aí você vai falar assim, cara, daqui a um ano você vai falar assim, poxa, escutei aquele podcast, minha vida mudou igualzinha de vocês, cara. Foi transformado. É isso aí. A gente falou de toda uma trajetória, né? E às vezes é chegar onde a gente chegou e onde nós vamos chegar, né? É fácil? Não é fácil, mas é possível. Mas tem muitas coisas que a gente precisa trazer um entendimento, esclarecimento, né? Eu vou sempre trazer a palavra de Deus porque é fantástico, né, cara? A Bíblia ela diz assim, né, que esposas amem o seu marido, homens respeitem, maridos amem as suas esposas, esposas respeitem os seus maridos. Então nessa questão de amar, a gente fala o homem tem que ser o provedor, isso está muito, né? O provedor, e o cara pensa que ser provedor é trazer dinheiro para casa. Mas quando a gente fala de protetor, de ser um provedor, lá em Efésios a palavra diz que o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Olha, parece que fica o homem é a cabeça da mulher. Então, assim, o homem ele dá a vida para sua mulher, assim como Cristo se doou para a igreja. Meu Deus. Aí você vai analisar qual é a vida mais, o que era mais sacrificante, a igreja ou o que Cristo fez? O que precisa ser mais sacrificante? O que minha esposa ser submissa ou o que eu preciso fazer? Porque a gente só coloca a parte da mulher. Mas o homem, dentro do que Jesus está dizendo, ele está dizendo assim, eu dei a vida pela igreja, dei a vida pela sua esposa. Verdade. Então, eu protegi a igreja com tudo que poderia, né? Espiritualmente, na alma e no físico, né? Se necessário. A minha proteção, prover para minha esposa, é prover no espírito, prover na alma e prover no físico. Eu faço tudo por ela, no espírito, na alma e no físico, se for necessário. Essa guarda, essa proteção vai gerar em você o amor pela sua esposa. Automaticamente vai se cumprir o respeito. Mulher, respeite seu marido. Quando a mulher olha para você e fala assim, cara, o Johan, ele dá tudo pelos nossos filhos. Tudo que ele faz é por mim. Ele dá a vida dele se for necessário. Pode esperar, irmão, você vai ser honrado. Legal. Você vai ser respeitado. Por quê? Isso é prover. É prover, cara. A maioria só provê o dinheiro e aí... Tá tudo certo. Então, cara, assim, as contas tá pagas. Cara, as contas tá pagas. Então, não, tá tudo... Eu trago conta, não sei o quê. Agora eu preciso... E ele vai tacar na cara também, né? Ele vai fazer isso. Eu pago as contas aqui em casa, tá tudo pago, tá reclamando do quê? Você tá doido, irmão. Não tem nada a ver com isso. Você sabe que por muito tempo, como eu falei para você, a minha esposa, financeiramente, ela trouxe para casa. Mas toda vez que ela falava, ela falava assim, o que a gente vai fazer com o que a gente recebeu? Porque a gente sempre entendeu, quando me converti, que nós éramos uma só carne. A primeira divisão que tem hoje, cara, e eu vou, talvez, aí mexer com muita gente, se tiver confusão com essa mulher, tira ela fora. Porque quando você é um só, a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, vai se tornar uma só carne com a sua mulher. Um só é um só, mano. É um só em tudo. Então, não tem 2 salários. Se você recebe 3, a sua mulher recebe 5, vocês têm 8. A casa tem 8. Como que a gente administra esses 8 que nós temos aqui? Então, é esse entendimento que precisa ser unidade. Então, hoje, a gente tem um cara que ele tem uma conta, a mulher tem uma conta, ele tem a senha dele, a mulher tem a senha dela.
é dividir dentro de casa. E a palavra é clara, cara. O reino dividido não subsiste, não prospera. Quando você traz essa unidade, de fato, nós somos um, cara, você vai, é absurdo. Só que isso, como a gente estava falando de ambiente, de mudança, você não precisa mudar geograficamente para isso acontecer. Aonde você está aí, mano, você pode transformar o ambiente da sua casa. E aí vem aquilo que a gente mudou a ordem que você falou, e aí realmente, aí, cara, vocês vão conseguir planejar um lugar novo, uma casa nova, um colégio particular para o seu filho, um bom convênio médico. Ela vai poder... Não inverta a ordem. Cara, você vai poder fazer o seguinte, você vai poder pegar a sua esposa, cara, vai lá no salão, vai lá, se cuida, não tem problema não. Vamos fazer uma academia nós dois, então vamos fazer uma caminhada, se hoje não dá para a gente fazer uma academia, vamos preparar uma hora para nós dois fazer uma caminhada junto e tal. Cara, você começa a crescer natural. O crescimento, o desenvolvimento, tudo que tem vida cresce, é natural. Entendeu? O que nós precisamos? Para o nosso filho, o que a gente se preocupa? Só alimentar. Então, os nossos pais ensinaram isso, a gente ensina, come, precisa comer. Precisa comer. Por quê? O crescimento é natural, ele vai desenvolver. Só que o que vai fazer esse crescimento ser saudável ou não é o que ele se alimenta. O que vai fazer um relacionamento ser saudável ou não é o que nós estamos nos alimentando. Legal. E aí vai fazer... É natural o crescimento. Só que se a gente se alimenta de um monte de porcaria, de um monte de coisa, cara, é um crescimento escrachado para tudo quanto é lado que não tem vida nisso. Tem muito profissional que ele fala assim, cara, pô, depois que eu comecei a escutar os podcasts e tal, eu tô tentando puxar minha esposa, mas, cara, sei lá, já chegou o cara e falou assim, cara, eu tô pensando em separar da minha esposa, porque, meu irmão, não vai, a mentalidade dela, cara, é complicado, tal... E aí eu fico tentando entender, porque eu vou ser sincero para você, eu nunca tive 2 esposas, só tive uma. Então eu não sei como é que é, cara. Eu não sei como é que é, porque a minha esposa, ela tinha escassez. Escassez é mais fácil de você resolver do que a mentalidade como um todo, né? E aí ele chega em mim e fala assim, cara, aí talvez você possa até ajudar com um conselho, que muitas das vezes eu não tenho esse conselho. Eu só tenho 7 anos de casado. Eu só tenho 30 anos. E me falta conselhos. E esse cara, ele chega aqui, cara, às vezes eu tô pensando até em separar, porque eu tô numa mentalidade que eu tô crescendo e tudo mais, mas minha esposa não quer crescer, cara. Como é que esse cara, ele chega ali pra esposa dele? Pô, eu já vi que você tem um cara muito experiente, um cara conselheiro. Como que esse cara chega pra esposa dele pra trazer ela junto, sabe? Pra mesa com ele? Assim, a sua esposa, ela não confia em você, essa é a realidade. Ela não tem confiança e segurança em você. Sabe que qualquer área da sua vida, do seu casamento, se você não governar, sua esposa vai se levantar e governar. Nós somos filhos de Deus. Quando Deus ele diz assim, governem, os dois vão governar. Ele trouxe uma ordem. É claro que nós, como fisicamente somos... isso não é nem questão de religião, nada. Fisicamente, você é mais forte que a sua esposa. Historicamente, nós abrimos caminhos, nós entramos em guerra, nós construímos cidades. O homem ele tem essa natureza, o homem precisa desse desafio, o homem precisa ter essa questão de ser um macho alfa ali para ele poder trazer segurança e proteção para sua casa. Isso em todas as esferas. Quando que sua esposa ela não vai caminhar com você e não vai acreditar? Porque em alguma coisa, em alguma área, você não traz confiança para ela, seja na parte financeira, seja nas suas atitudes. Cara, é muito difícil uma mulher confiar em um cara, que o cara deixa o dinheiro dele jorrar por tudo quanto é lado, que ele não traz segurança, que ele não protege os seus filhos, não protege a sua casa. Um cara que, assim, de verdade, eu vivi isso, e por isso eu tenho, talvez, autoridade para falar no que eu vivi. Cara, tinha tempo que eu tinha conta em bar, um monte de bar, cara, mas eu não pagava a conta de luz, mano. Ou seja, como que a mulher vai ter confiança num cara desse, numa decisão? Aí você muda de uma hora para outra. É que só mudança foi a mudança que ela participou. Mas, de repente, esse cara, ele entra dentro de uma igreja sem a esposa ou ele escuta um podcast desse e vira chave. Aí ele muda do nada. Só que ele tem um histórico de 5 anos de só fazer cagada, né, cara? A mulher, cara, ela é protegida desde sempre. Você tem uma filha, cara, ela é protegida pelo pai dela, ela é guardada, né? O homem, a gente orienta ele em algumas coisas, a mulher você orienta em outras coisas. Cara, é difícil hoje você falar de algumas coisas dessas, porque a mulher hoje, ela tem a sua autonomia, a mulher, ela tem a sua independência, né? A mulher tem a sua força, a autoridade. Cara, a autoridade da mulher já foi dada por Deus faz tempo. Ou seja, a Bíblia diz que a mulher sábia,
ela edifica a sua casa e a tola, com as próprias mãos, ela destrói. Ou seja, a edificação da casa, a construção do ambiente da casa, esse é um poder dado para a mulher. Não importa se você, que seja você quem for. O que a Bíblia quer dizer com edificar? É justamente essa construção do ambiente do lar. Ó, presta atenção numa coisa assim. Ó. Quando o pai morre, os filhos eles se juntam com a mãe. Quando a mãe morre, acabou essa união. Talvez você tenha ali 1 ou 2 filhos que traz você para a casa dele e tal. Mas quando o pai sai, não, os filhos ele vêm para perto. Lá em Salmo 127, 128, vai dizer que o homem ele vai ter os seus filhos, que não adianta você guardar a casa, se não for o Senhor que protege, em vão você vigia a sua casa. Né? E aí ele vai falar dos filhos, o feliz homem que tem vários filhos, né, que tem a sua aljava cheia, vai ser protegido. E aí ele vai continuar no 128, ele vai falar assim, o homem que tem mente a Deus, ele vai ser próspero em todas as coisas, ele vai ser próspero no seu trabalho, né, no tudo que ele faz, ele vai ser próspero. E no seu trabalho, ele será feliz. A mulher, ela será na sua casa como uma aljava, uma videira, com seus filhos à volta da mesa, cuidando, ela trazendo aquele ambiente. Né? Nós, homens, nós construímos uma casa. A mulher ela faz daquela casa um lar, mano. É ela que traz toda a harmonia da casa. Você é casado há 7 anos, você sabe que se você acordar de jururu, o ambiente da casa é o mesmo. Se sua filha tiver se a sua mulher tiver naquele tempo, mano, acabou. O ambiente da casa se transforma. Esse é um poder natural que todas as mulheres dentro da casa têm. Entendendo isso, você vai conseguir administrar esse negócio. Voltando para a questão da confiança da mulher, da mulher com o homem. Cara, quando você não traz segurança, por exemplo, eu não trazia segurança financeiramente para a Vivian. Eu não trazia essa questão de cuidar das contas, de trazer recursos para casa, proteger ela em todas as coisas, né? Emocionalmente, muita coisa, eu era o homem da casa. Mas na questão de dinheiro, ela tinha confiança no trabalho dela. Quando ela precisou sair e precisou confiar no meu trabalho, qual é a história que ela tinha? Lembro de 10 anos, a empresa sempre dava errado, fazia um monte de coisa errada. Ela não tinha segurança nisso. Se ela não tem segurança nisso, não tem a ver comigo. Ela não confia. Então, ela achava que ela ia sempre trazer isso. Para eu tomar nisso dela foi difícil. Porque eu mudei minha mentalidade, como você falou. Então, em 1 ano, eu mudei minha mentalidade rápido. Eu comecei a assistir, acompanhar podcast. Minha mentalidade mudou. Você acelera e agora muito rápido. Nós vamos fazer isso aqui. Né? Esse 1 ano, a mente ela é muito ela cauteriza muito o pensamento passado. Então ela joga numa gaveta e você acha que você foi a vida inteira esse cara de 1 ano, né, cara? Isso, sabe, você falou tudo. Então eu acho que eu fui, cara, foi louco. Agora eu sou isso aqui, eu sou não. Você chega pro cara que você passou a vida inteira no bar com ele, aí você vira para ele e começa a dar discurso para ele, palestrar para ele. E fala, ô, irmão, doido, mano. Eu vi você aqui miliano comigo. Você tava ontem aqui, mano, trocando essa ideia. Semana passada nós tava no rolê falando disso, agora você tá com essas ideias aí. Para, mano. Ou seja, você precisa trazer resultado. As pessoas vão confiar no seu resultado, irmão. Não é no que você fala. Então, a árvore, você vai falar, essa árvore aqui vai dar fruto. As pessoas, cara, que nada. É só quando vê, aí, beleza. Então, a sua esposa, cara, ela precisa também ver esse resultado. Legal. E como que você vai fazer? Nas pequenas coisas. Ou seja, você não era organizado financeiramente. Comece a organizar. Comece a se preocupar com as contas. Comece a pegar para o que a gente tem para pagar. Não, traz aqui. Vamos sentar, vamos botar na mesa, no caderninho aqui, vamos anotar. Ela vai começar o quê? Ter confiança. Cara, quando a sua esposa confiar, ela vai trazer o quê? Segurança. Caraca. A mulher com segurança, cara, ela vai com você até para onde você quiser. Nunca vou trazer, vou para debaixo da ponte, porque isso aí não é amor em lugar nenhum. Eu vou para debaixo da ponte é você se ferrar e querer afundar junto. Não. A gente vai crescer juntos, é o quê? Eu confio. Meu marido ele vai tomar uma decisão. E outra coisa fundamental, aqui eu fecho. Cara, não perde esse seu raciocínio, não perde. Isso faz total sentido, porque se você for se organizar, pegar um papel e caneta, e você começa a escrever suas contas ali, quanto que eu estou devendo, cara, quanto que é minha dívida, cara, quanto que é minha conta, o meu custo fixo aqui de casa. E sua esposa vê você anotando um caderno, que ela nunca viu você pegando um caderno. Seu filho vê você com um caderno. Pô, seu filho escutou a vida inteira assim, vai estudar, ele nunca te viu estudar. Cara, vai ler, ele nunca te viu ler. Então, na hora que ela começa a ver, pô, tô vendo mudança aí nesse cara. Pô, não é só o que ele tá falando.
E a gente só quer falar, discursar, né, cara? E aí a gente quer falar, você não acredita em mim, você não confia em mim, eu quero crescer e você não quer. Eu falo, irmão, não adianta, você precisa mostrar para ela que você é capaz de trazer essa segurança que hoje ela não tem em você. É essa a questão. Mudei hoje, agora eu quero que todo mundo mude. Não adianta. Você precisa trazer resultado. Então, hoje, se a sua esposa não confia, é porque você ainda não demonstrou no seu dia a dia que ela pode sim confiar em você. Só mudou aqui para você, só né? Pra você. Não tá nem ecoando ações, né? Você não tá nem... Tem alguns livros aí de autoajuda que fala assim, cara, dá exemplos, né? Pô, cara, você tem que arrumar sua cama. Pô, cara, você mudou? Tá arrumando sua cama agora? Você mudou? Tá lavando a louça? Pelo menos uma vez por semana lá, a louça do domingo? Não, cara, é essa mudança que sua esposa quer de você. É essa mudança. Então, ou seja, ela só quer confiar em você, mano. Só que a vida toda, ela não confiou nessa área. Não é que ela não te respeita, é que nessa área você foi falho. E nessa área ela sempre assumiu. Verdade. Na condução, na educação dos filhos, ela sempre assumiu. E você não governa nessa área. Quando você começa a trazer governo, quando eu falo governo, não é o governo que a gente não, é o governo de Cristo. Né? Não é você ser autoritário, é você ter autoridade pela pessoa que você é. Então, não é que eu mando e faz, não, é que eu oriento e é feito. Por quê? Porque tem confiança na liderança. Né? Todos nós, né? Desde sempre nós precisamos de um líder. Né? A história humana é assim. Né? Todo animal ele tem dentro ali da sua natureza própria, tem um líder ali, tem alguém que... dentro de casa, do mesmo jeito, cara. Né? Então, não invirta os papéis. A mulher ela tem um poder sobrenatural, cara. Não importa o tanto que você é. Se a mulher não quiser, não vai, irmão. Não tem jeito. É ela. A gente sempre fala, o homem que manda e tudo, mas não é. A gente sabe que não é, mano. Por quê? Porque o homem ele quer paz, velho. O cara não quer... Então, assim, você vai fazer de tudo para a mulher não ficar... brinca em casa, fica aí o Anderson lá, a Vívia sai. Quando tá perto dela, chega, mano, vamos dar um jeito aqui. Porque sua mãe chegar, pegar isso aqui, vai dar confusão. Então, a gente já corre, já dá um jeito. Ela, nossa, a casa tá ligado? Então, é essas coisas que às vezes é simples, mano. Verdade, que você precisa trazer para sua esposa uma confiança. Tem uma situação também que todos os nossos eventos presenciais, eu trago isso. A sua esposa, se ela tá investindo em você, cara, você precisa devolver investimento. Né? Pô, cara, ela tá ali colocando ali, ó, o tempo dela. Ela parou de estudar para cuidar dos seus bacuri. Ela parou de realizar o sonho dela para cuidar de casa. Cara, qual que é o retorno desse investimento, sabe? Você tem seu carro, cadê o carro dela? Pô, você tem sua habilitação. A sua esposa não tem uma habilitação. Às vezes a esposa do cara não tem uma habilitação, mas ela tem vontade, ela tem medo. Mas ela tem vontade. Mas você tem vontade? Tenho, mas eu tenho medo. O medo é porque você nunca encorajou. Sim. Então, foi pequenas coisas que eu fiz. Aí eu posso falar. Porque eu traumatizei a minha esposa com o negócio ela tentou dirigir uma vez, logo quando ela tirou a habilitação, tirou a habilitação, encorajei ela a tirar a habilitação. Só que eu desencorajei ela a dirigir. Porque eu tinha uns ciúmes daquele carro que eu comprei. Cara, depois que eu me desapeguei também, tem um desapego. Depois que se desapega, parece que vem mais. Né? Pô, eu cuido, guardo, mas não sou apegado. Se Deus quiser levar embora, tá tudo certo. Cara, eu coloquei bem, pode dirigir. Ó, a partir de hoje esse carro é seu. Meu? Eu falei, é seu. Mas você comprou para você. Eu falei, não, é seu. Meu irmão, eu comecei a empoderar a minha esposa, sabe? Sabe o que é empoderar? A galera tem empoderamento feminismo. Não, cara, empoderar a sua esposa. Pô, dá um carro para ela. Não tem dinheiro para carro? Só habilitação, já tá ótimo, é R$ 1.500. Pô, bacana. Sua esposa tem vontade de fazer um curso, tenho certeza. Ajuda ela a pagar esse curso. Cara, quantas vezes você foi num restaurante bom? Qual que é o melhor restaurante da sua cidade? Ah, é o fulano de tal. Vai lá no próximo pagamento. Vai lá, cara. Aí fala para ela colocar a melhor roupa. Você já vai ter aquele suspense. Você vai chegar lá na porta, você tem reserva? Ela já vai te olhar feio. Você não fez a reserva? Ah, mas calma aí, segura um pouquinho aí que eu consigo um lugarzinho para você. Você vai lá, entra e não fica olhando pro preço. Meu irmão, vai com 800 conto lá para gastar. Meu irmão, faz ela viver essa experiência. Aí você vai falar assim, ó, sabe que eu trouxe você aqui? Aí faz aquele discurso, faz seu nome, né, meu irmão? Faz seu nome. Eu não vou ensinar padre a rezar a missa. Faz seu nome. Depois que ela tira aquela foto, aí outras mulheres falam assim, nossa, que legal, que bacana. Fala assim, ó, posta nos seus stories aí.
Né? Às vezes você tá triste, você desabafa lá, pô, coloca aí, ó, coloca no seu Instagram. Mas eu não posso nada. Posta lá que a gente tá aqui, ó. Ô, irmão, por favor, tira uma foto nossa aqui. Bem, mas você não gosta de foto. É esse tipo de mudança que sua esposa quer ver. É isso aí. Essas pequenas ações, o que não é importante pra você, é importante pra... Tira uma foto aqui, ó, eu quero uma foto beijando a minha esposa. Pô, às vezes o cara não tem uma foto beijando a esposa dele na boca, cara. Sabe? É isso mesmo, mano. E são pequenas açõezinhas que eu fiz que a sua esposa ela vai se sentindo mulher, ela vai se sentindo importante, ela vai se sentindo protegida, né? Pô, cara, tem uma pessoa aqui que eu idealizei minha vida inteira. E aí, é essa mudança que você vai ter, que aí a sua esposa vai falar assim, cara, vale a pena ser uma empreendedora igual a ele. Ó, tá dando resultado esse negócio de empreendedorismo aí. É, porque a gente precisa o quê? Nos organizar da menor maneira possível, da maneira mais correta. E é pequenos resultados, cara, que você precisa comemorar. Sabe, a gente vê, no final do ano, foi a gente falando com bastante gente, a galera, vou viajar, e carnaval e tudo. Cara, você não tem nem o nome limpo, mano. Pô, aí você fica umas coisas assim. Então, assim, se organiza, cara. Vamos limpar o nome. A sua esposa está com o nome sujo, porque vocês inventaram um monte de doideira, você também. Organiza, limpa o seu nome, mano. Limpa o nome da sua esposa. Já é uma conquista, cara, você ter um nome limpo. Opa, beleza. Amanhã, com o nome limpo, agora libera um crédito aqui para vocês. Começa a aparecer outras oportunidades. Então, assim, começa o processo certinho. Lembra que eu falei que eu queria já começar, a cabeça grande já queria começar? Não, cara, tem um processo. Cara, se é um microempreendedor, deixa o nome limpo. Financia lá, já limpou o seu nome. Já é uma conquista, já mudou alguma coisa. Dignidade, cara. Aí a sua esposa também, com o nome limpo, você já começa a pensar em novas coisas. Só que você já quer chegar aqui sem ter passar por isso, não adianta, mano. Verdade. Então o cara quer se organizar tudo, o cara tá com o nome sujo, velho. Não é com o nome sujo porque arriscou, inventou um negócio ali, não deu certo. Não, nome sujo besteira, e não se propõe a poder a resolver a situação. Quando eu falei de final de ano, cara, o cara aluga casa com a galera, com não sei o quê, com a família, aquele monte de coisa, quer dar presente para todo mundo. Cara, pega aí. Pega aí seu nome aí, vamos ver, cara. Vamos limpar. Hoje nós não vamos viajar para lugar nenhum. A gente vai passar o Natal, final de ano em casa, vai sacrificar aqui, não vamos viajar, não vou dar presente para ninguém, esquece essa doideira aí. Né? Ou seja, não se amolde a esse sistema. Você é um cara corrido? Você é um cara corrido? Você acha que sua agenda é cheia? Cara, demais, velho. Você não... Sabe o que acontece com a gente? Essas coisas assim que... E sabe por que ele não faz? Porque ele é corrido. Ele deixa para depois. Por isso que ele não... Essa é a desculpa dele, tá? Sim. Essa é a desculpa dele. É isso aí. E eu usava essa desculpa. Esses dias, a minha esposa, renovação de carta. Cara, minha esposa estava quase 1 ano sem renovação de carta. Eu falei, eu vou resolver isso daí para você. Eu parei, marquei. Cara, a gente foi num dia, a gente vai lá 3 horas da tarde no tal dia. Ela, sério isso? Irmão, todo mundo tem o que melhorar. Eu também. Lógico que é. Aí, fomos lá, resolvemos tal. A minha eu também tinha feito naquela semana. Eu falei, cara, eu vou pegar todos os rabinhos que eu tenho aqui, essas coisinhas bestas aqui, sabe? Cara, plano de internet que eu não quero mais esse plano, eu quero um plano novo. Cara, sabe essas coisas que eu deixo para depois, que é básica? Eu parei um dia, eu resolvi tudo a minha vida, cara. Eu resolvi toda. E às vezes o cara tá lá com uma dívida que é R$3.000, ele liga lá para resolver, paga 500 conto. Feirão, Serasa. A procrastinação. Você sempre vai deixando para depois. Então, o que é urgente virou agora, o que era necessário fazer virou urgência fazer. Então, eu sou corrido, mas eu puxo todas essas coisas para eu ocupar. Então, eu busco corrigir essas coisas, essas falhas. Eu busco para mim, eu busco ver como é que eu estou com meu filho, como é que eu estou com o Anderson, como que eu estou com o Daniel, como que eu estou com a Vivian, como que eu estou com você. Então, eu me alimento dessas coisas, cara. Então, eu sempre falava, dormir é perca de tempo. Depois eu vi a importância do sono, eu mudei essa frase. Mas eu busco, cara, descansar e no outro dia me ocupar. Então, minhas horas são todas ocupadas. Mas aí, o que você precisa fazer? Com o que você está se ocupando? Essa é a grande questão. Porque, às vezes, o cara perdeu 3, 4 horas no Instagram e não é que você está no digital. O cara sai da rede social, não. Está na rede social, está fazendo o quê? Está produzindo. Eu chego em casa, vamos produzir. Hoje até o Danielzinho já fala assim, a mãe não está produzindo nada. Não está produzindo nada. Ou seja, gente, vamos trabalhar em favor de algo. Então, você se ocupar, ser corrido, está tudo certo. Mas com o que você está correndo?
esse filtro. Lembra que a gente começou e falou assim, cara, hoje está mais fácil? Tá, porque tem muita informação. Agora, filtra as informações. Cara, senta num podcast como esse aqui, cara, vai transformar a sua vida. Eu perdi 1 hora. Que nada, você ganhou anos, cara. Porque você pegou uma informação aqui que poderia ser algo que vai mudar. Pô, eu tô aqui igual aluno, cara. Então, a gente está aqui tem quase 2 horas. Né? A gente propôs 40 minutos. Eu acho que a gente tem bastante coisa, cara, para conversar. As pessoas vão acompanhar a gente no digital. Cara, como é que te acha nas redes sociais? É JC Instalação Elétrica. JC Instalações Elétricas. JC Instalação, JC tem instalações aí. Como que é? JC Instalação Elétrica. É instalação. Não tem... Não é... O Dimo vai colocar aí depois, né, Dimo? Dá para colocar? Coloca aí. Então, é isso, cara. Você falou, a gente ia bater um maior papão aqui, né? Mas a gente precisa... Foi sensacional. Recado final para a galera aí que está escutando. Sua mensagem ali da vida ali para essa galera que está escutando a gente, ficou até agora. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho sem o caminho de Jesus, é o caminho errado. A vida sem a vida de Jesus é morte. Né? Então, Jesus é o caminho e a verdade. Qualquer outra verdade que não for a verdade de Cristo é mentira. Meu Deus. Então, cara, ter isso. Tudo que fizeres, faça como se para o Senhor fizesse. Sabe, que a gente deveria, eu como temente a Deus e filho de Deus, nós deveríamos ser as pessoas mais prósperas da Terra. Por quê? Porque se tudo que nós fizermos, e nesse contexto, Paulo, em Colossenses, ele está falando no contexto de trabalho mesmo. Ele está falando o posicionamento do homem e da mulher perante a sociedade. E aí Paulo vai dizer, respeito a sua esposa, o marido e tal. Ele fala, você que é servo, né, naquele tempo era escravo, aquele que servia o outro e tal. Então, faça o melhor para o seu Senhor. Quando ele está e quando ele não tiver, permaneça fazendo o melhor. Por quê? Porque tudo que você faz não é para ele. Para o Senhor você faz. Então, ele está dizendo, não seja bom só quando o seu chefe está do seu lado. Quando ele não tiver, permaneça sendo bom, porque não é para ele que eu faço, é para o Senhor que eu faço. Dentro dessa ideia de ser bom porque para Deus você está fazendo, nós deveríamos ter os melhores frentistas que servem a Deus, os melhores nos restaurantes, os melhores garçons. Nós deveríamos ser o melhor pintor, o melhor eletricista, melhores em tudo. Por quê? Porque tudo que eu faço é para Deus, e para Deus tem que ser o melhor. E não tem como você não ser recompensado, não tem como você não prosperar se você está fazendo o melhor para Deus. Por isso que eu falo que um homem que crê em Deus, que acredita em Deus, ele precisa prosperar, crescer. Por quê? Porque tudo que você se entrega, você está se entregando para o Senhor. E se é para Deus, tem que ser o melhor, mano. E aí eu falo, o cara precisa ter brilho. Sabe o que é brilho? E nesse contexto do chefe e tal, não? Você não precisa do engenheiro pegar lá e condenar sua pintura, mano. Você olha e fala, isso aqui não dá, tá ruim. É brilho, mano. Não precisa de alguém vir falar, já, que isso é elétrica. Não, tá ruim, mano. É você ter isso dentro de você. É você fazer o melhor, com alguém vendo ou fora disso. Por quê? Porque para Deus você faz. Então você não precisa esperar, mano, o arquiteto nem vai ver isso aqui. Cara, você já perdeu. Então, eu vou fazer, você olhar e falar assim, isso aqui tá uma porcaria. Eu mesmo condeno. É brilho, mano. É você falar assim, eu saí daqui, eu fiz o meu melhor. Então, essa ideia, cara, nós precisamos inculcar, né? Colocar na cabeça dos caras. Então, essa é a mensagem final. Sensacional, cara. Esse é o nosso amigo JC Jackson. Cara, muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por essa aula, né? Compartilhar aí um pouco do que mora dentro de você, dentro da sua cabeça. Acredito que a galera gostou também, cara. Putz, eu pirei nesse conteúdo aqui, gostei demais. Né? Talvez eu acredito que eu acho que foi um dos primeiros que a gente... Teve que é um podcast com o nosso amigo, até o Flavinho, ele falou muito de Deus, sabe? Foi o primeiro que veio aqui e falou de Deus, mas você deu uma aula, sabe? Sem trazer nada de religião. Sabe, você falou da fé. Eu acredito que empreender, cara, é viver pela fé. É uma coisa incerta, né? A gente não tem uma estabilidade, é loucura. Mas é isso aí, pessoal. Segue o nosso amigo JC, compartilha. Faz um favor, aquela pessoa que você conhece, que você sabe que está precisando desse conteúdo, manda esse link aqui para ele, manda num grupo aí de profissionais. Beleza? Tamo junto, Pintor Johan Luiz, PintorCast. JC, um forte abraço. Valeu.